Gente, vamos começar aqui nossa live, então, Evandro, para valorizar quem está com a gente aqui. Acho que Isso. seria legal. Eu vou me apresentar aqui para o pessoal aí que é do seu público, né? Depois você se apresenta e daí você já pode emendar também, falando um pouquinho de como você entrou nessa e tudo mais. E a gente, então, Tá bom. toca daí. E aí, no final, pessoal, a gente faz as perguntas. Então, se você quiser deixar pergunta, tá? Tem uma interrogaçãozinha aí, você pode escrever a sua pergunta, que depois fica mais fácil para a gente ler, porque senão vai nos comentários aqui, a gente perde e não consegue voltar, tá bom? Então deixa aí a sua pergunta nesse balãozinho da interrogação aí, que a gente consegue ler tudo no final para a gente ver essas perguntas e gerar ainda mais conhecimento, tá bom? Bom, para quem é o pessoal aí do Evandro, né? Meu nome é Ricardo Borim, eu sou ex-atleta profissional de futebol. Hoje, já há um tempo, trabalho como mental coach esportivo e preparador mental também de atletas. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com atletas de 7 países diferentes, em 7 países, né, diferentes, mas não só brasileiros, né? Tem atletas também argentinos que a gente trabalha. Já trabalhei com atleta peruano, então italiano, né? Tenho 2 argentinos, trabalhei com italiano, peruano. Então, futebol, ciclismo, monobob, tem tanta coisa, skeleton, né, basquete, obviamente, porque hoje atuo como mental coach da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, então trabalho com algumas atletas também da seleção e na seleção também. Tenho esse privilégio, né, na verdade, o orgulho, né, que esse acho que é uma das coisas, você chegar no esporte, num nível de seleção, é o reconhecimento aí muito legal do seu trabalho. Então, atuo como mental coach de atletas, né, e equipes esportivas. Fui goleiro, né? Eu falo que eu não joguei futebol, viu, Evandro? Eu falo que eu fui goleiro, são coisas diferentes, entendeu? O máximo que eu sei chutar uma bola era o tiro de meta. Eu não sei jogar bola, eu sei ser goleiro desde sempre. Então, fui atleta profissional, tive a experiência, fui astronauta no sentido de ser campeão, né? Pude ser campeão como jogador. Depois, fui campeão como mental coach do mesmo time que eu atuei por muitos anos, que é Inter de Limeira, um time conhecido do interior paulista. Então, tenho um título com a Inter, tanto como jogador quanto como mental coach, né? Então aí nessa lida de astronauta, ouvindo as experiências dos atletas, né? Atletas olímpicos, atletas aí, jogadores de futebol nas 4 divisões do Brasil, na Itália. Então tem sido um privilégio trabalhar com isso. E tenho o prazer aqui de dividir com o Evandro, depois a gente vai falar um pouquinho como a gente se conheceu, porque teve uma pergunta sobre isso hoje, lá na caixinha de pergunta, como é que a gente se encontrou e tudo mais. A gente vai trocar essa figurinha também. Então já passo aí, né, meu boa noite para todo mundo que está aí na live, e passo aí para o Evandro se apresentar e já emendar falando para a gente um pouquinho como é que ele entrou nessa daí. Então tá, uma boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Eu sou engenheiro, formado pela PUC, do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu explico como é que eu entrei nessa, né? E estou muito feliz de estar aqui porque é uma troca, né? Uma troca que nós vamos fazer aqui. Sim. Se eu tenho um copo d'água, Ricardo tem um copo d'água, ele me dá o copo dele, eu dou o meu para ele. Vamos sair dessa conversa com mesmo um copo. Agora, quando a gente troca ideias, eu compartilho algumas, ele compartilha, nós saímos com muito mais ideias. Então, me atrai muito esse tipo de conversa. Vocês, daqui a pouco eu vou contar como é que eu entrei nessa, mas eu tenho crescido muito. Eu estou nisso há mais de 40 anos. No início me chamavam de motivador, de mobilizador, tudo de dor aí me chamava e tal. Mas eu sou obstinado em melhoria de desempenho. Eu sou muito pragmático. Quando assisto qualquer conversa, eu fico pensando assim, o que esse blá, 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 essa conversinha vai me alterar, vai me acrescentar alguma coisa, para eu sair daqui melhor do que eu entrei. Então, é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, esse meu lado pragmático. Como é que eu entrei nessa? Eu entrei nessa porque como eu falei, eu fiz curso de engenharia na PUC, eu tinha bolsa para jogar futebol de salão na PUC. Eu tinha 20% de bolsa e eu queria 100%. E estava tentando já há muito tempo e não conseguia, tinha que melhorar meu desempenho. E aí, um dia, saindo do treino da PUC, abrindo meu carro, um colega bateu no meu ombro, vamos lá para a palestra, Evandro. Palestra? Que palestra? Uma palestra que vai ter aí, o auditório está lotado, mas é palestra do quê? Não, está lá lotado, vamos lá. Fui para não perder o amigo, cheguei, sentei perto da porta para a primeira oportunidade sair. Embora.
embora só que era uma palestra sobre TQC, qualidade total. Algo desenvolvido pelos japoneses no pós-guerra, desenvolvido pelos americanos no pós-guerra no Japão, para recuperar as indústrias japonesas. Que não só se recuperaram, como elas passaram a produzir produtos melhores e mais baratos. E o mundo inteiro quis saber o que estava acontecendo lá. Sim. E aí eu comecei a ouvir aquilo, a qualidade total, a base é tudo pode ser melhorado. E aí eu comecei a ouvir aquilo, o Kaizen. E aí, quando a gente ouve com propósito em mente, parece que aquilo está sendo dito para a gente. Eu fiquei até o final e fiquei impressionado e digo, eu vou usar isso em mim como atleta. Isso foi em maio de 1978. Na mesma semana, uma amiga me convidou para assistir um curso sobre mente. Eu digo, curso sobre mente, caramba, controle da mente, que isso e tal. Mas como era minha amiga, eu queria sair com ela e tal, eu digo, vamos lá, porque de lá a gente vai para o barzinho, vamos. Tá. E eu fui. Só que cheguei lá, um curso que hoje chama-se DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. E aí eu comecei a ouvir aquilo, parecia que era outra palestra dita para mim. Eu ser você melhor, etc. Eu saí daquela palestra pensando, eu vou juntar essas duas coisas, o DOM com o TQC, e vou aplicar em mim. Em menos de 3 meses eu estava com a minha bolsa de 100%. Legal. E aí eu conversei com um amigo meu, Carlos Alberto Gaglianoni, que na época era triatleta, ele começou a colocar em prática. E aí começou a bater recordes. Outros triatletas começaram a me procurar, Roger de Moraes, que foi recordista mundial e tal. E aí eu não parei mais. O boca a boca foi me levando para diversos esportes. Bom, legal. Então, em 3 meses eu estava com a minha bolsa. 2 anos depois, eu estava dando aquele curso. Dei mais de 600 cursos pelo Brasil afora para mais de 100 mil pessoas. E durante muito tempo eu levei as duas coisas. E fui integrando as duas coisas. Depois do triatlon, foi para a natação. Eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar com Dalteli Guimarães na natação do Flamengo. E ele, quando eu apresentei o trabalho para ele, acabou a minha apresentação, a primeira coisa que ele me falou, Evandro, está muito bom, mas tem alguma coisa para os pais dos atletas? Eu digo, tá aí, uma coisa para desenvolver. E aí a gente foi desenvolvendo também. Aí para o vôlei feminino, trabalhei na Super Gasbras com a Vera Mossa. Vera Mossa, Eliane, as feras todas, foram bicampeãs brasileiras. Aí o Jorge de Barros, me viu com a Super Gasbras, veio conversar comigo, marcamos uma reunião, me chamou para a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Só um adendo, né, Evandro? A Vera Mossa é mãe do Bruninho, levantador da seleção, né? Que foi casado com o Bernardinho, né? Então, eu vi ela musa, grávida. Né? Nos anos 80, né? Era musa eu vi ela grávida do Bruno, entendeu? Caramba. Tem tempo isso, tem tempo mesmo. Aí a Maria Helena Cardoso do basquete, técnica do basquete na época, me viu na seleção feminina de vôlei feminino, me convidou para uma conversa e me convidou para trabalhar no time onde a Paula jogava. E aí depois me convidou para participar da seleção também brasileira de vôlei feminino. Tive de basquete feminino privilégio de trabalhar com Paulo, Hortência, Janete, Marta, etc, 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 etc. E aí eu não parei mais. O boca a boca, e isso como engenheiro, que é ligado em resultados, foi muito gratificante para mim. O boca a boca foi me levando para diversas modalidades. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar. O Parreira fez o curso DOM comigo, e me convidou em 94 para fazer um trabalho. Evandro, eu tenho um grupo de excelentes atletas, quero transformar esses atletas numa equipe. E aí foi o trabalho que a gente fez. Em 94, tive a oportunidade de, em 98, ir à França, aí era o Zagallo, o treinador. Chegamos em 2 finais de Copa do Mundo, uma campeã, outra vice-campeão. E aí não parei mais. Foi 3 Libertadores, vários campeonatos brasileiros, o primeiro com o Botafogo, o último com o Flamengo, em várias séries. Então, campeão do mundo com o Internacional, pude dar minha colaboração 2006. Com o 2006 a 2010, no período que o Inter ficou conhecido como campeão de tudo. Libertadores, Mundial de Clubes, Sul-Americana, Recopa, Campeonato Gaúcho Invicta, etc, etc, etc. Então, tem sido muito gratificante, porque uma coisa que é importante, a gente fala assim, logo no início,
que o desempenho de uma equipe ela é afetada por múltiplas variáveis que se influenciam mutuamente. E o Parreira tem uma frase que eu gosto muito, um pensamento, que diz assim, que futebol é um jogo de imposição técnica, tática, física e mental de um time sobre o outro. E eu fui para a área do mental, da área da Mental. mentalidade. Agora, vamos deixar aqui claro que Sim. nós vamos conversar sobre isso. Não quer dizer que isso seja o mais importante na preparação de um atleta. Isso é tão importante quanto outras Exatamente. coisas. Tá? E essa mobilização de grupo, eu passei por várias fases. O trabalho chama-se, é um método que eu desenvolvi de mobilização de grupo. Então, qual é o foco? É melhoria de desempenho da equipe. Como é que surgiu? Meu foco era os atletas. O inicial era dos atletas. Só que com o tempo, Ricardo, eu comecei a perceber que o time é constituído da mentalidade do treinador e de seus jogadores. E eu tinha que ampliar o meu trabalho para o treinador. Eu passei também a facilitar o trabalho do treinador. O conteúdo que muitas vezes eu passava para os jogadores, eu passei a fazer com que o treinador passasse. Porque uma coisa é o Evandro Mota conversando com os jogadores, outra coisa é o comandante conversando com os jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a coisa fluiu muito, muito melhor, até que aconteceu uma coisa, aliás, algumas coisas, que eu percebi que eu tinha que ampliar a minha área de atuação. Vou dar um exemplo que, se tem treinadores aqui, vão rir, porque isso acontece muito. Momentos decisivos, tem sempre alguém que tem que mexer com o time, tem que fazer alguma coisa para mexer com o time e tal, nos momentos decisivos e tal. Teve uma vez, é claro que eu não vou dizer o nome, né? Mas teve uma vez que nós chegamos para uma final, Ricardo, e eu desci do ônibus, dos primeiros a descer do ônibus, né? E aí uma pessoa me chamou do RH do clube. Olha, nós preparamos uma surpresa para os jogadores. Surpresa, está ali naquela sala, está ali naquela sala. Mas o que tem? Ela foi me levando para a sala e me contando. Não, nós preparamos um vídeo com os familiares dos jogadores, as cartas com os filhos, desenhos dos filhos e tal. Eu comecei, meu Deus do céu, isso não é hora de choradeira, pelo amor de Deus, eu pensando, né? Aí eu digo, bom, eu tenho que dar um jeito. Aí eu disse, que legal, deixa eu ver lá a sala. Vi que tinha uma chave na porta. Então vamos esperar os jogadores. Vamos. Eu tranquei a porta e sumi com a chave. Pelo amor de Deus! Então, o outro fato que aconteceu mais de uma vez, eu digo, não, isso aí é demais. Jogo decisivo, onde a gente passou a semana inteira, eu, treinador, trabalhando com os atletas. Pense no jogo, não no que está em jogo. Tirar o peso para os jogadores ficarem soltos e tal. E coisa. Aí, no vestiário, antes dos jogadores começar o aquecimento, o presidente, eu posso dar uma palavrinha com os jogadores? Claro, o presidente vai falar o quê? Aí ele começa a falar sobre a importância daquele jogo para a história do clube. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a ver que eu tinha que fazer um trabalho ampliado. Um trabalho de potencialização e integração de toda a estrutura do time. Para a coisa poder ficar clara e todo mundo estar na mesma direção. Agora, Ricardo, eu não posso falar da mobilização de grupo sem falar dos coautores, porque eu não sou o autor único. Né? Então, tem parte do Zagallo, do Parreira, do Jorge Jesus, do Abel Braga, do Cuca, do Paulo Autuori, do Tite, do Dunga, do Marcelo Oliveira, do Jorginho, do Caio Júnior, do Levi Coupe, do Oswaldo de Oliveira. Caramba, tem tanta gente. Geninho, Josué Teixeira, Antônio Clemente, Márcio Fernandes, Jorge Fossati, uruguaio, Carlos Alberto, o capitão do Tri, Joel Santana, Lazzaroni, Adilson Batista, Galo, Mário Sérgio, Vadão, Nelsinho Batista, Edinho, Giba, o seu Pepe, puxa vida, seu o Valdir Pepe, Espinosa. Tem que fazer uma menção aqui do seu Pepe. O seu Pepe foi treinador 3 vezes. Pois é, o seu Pepe, eu trabalhei com ele. Eu nunca... Um cara que tem uma habilidade para... Não eram os caras daquela época de tática e tudo mais, mas eu me lembro algumas coisas do seu Pepe. Eu me lembro do seu Pepe, a gente treinava
e ele sentava na banheira depois do treino, aquele barrigão dele, assim, porque ele falava que ele foi o maior jogador brasileiro, né? O maior artilheiro brasileiro, ele fala, porque o primeiro foi o Pelé não é desse mundo, então ele falou que ele foi o maior artilheiro do Santos. Ele adorava falar isso. E o seu Pé foi meu treinador 3 vezes. E eu me lembro, assim, ele sentava na banheira com a barrigona, assim, e nesses momentos, principalmente que era mais novo, tal, e as histórias, ou como ele realmente, cara, os caras se reuniam ao redor dele para ouvir as histórias, para ouvir, isso integrava demais, entendeu? Leverkusen foi meu técnico, eu estava na base ainda da Inter, e eu me lembro de uma cena do Leverkusen, até hoje, falando sobre profissionalismo, lá no estádio do Limeira, a gente acabava o treino, a gente ficava ali na bilheteria, tinha aquelas coisas, né, aquelas baias, assim, e a gente ficava ali, e às vezes a gente ficava sentado. E um dia a gente estava sentado na sarjeta, ali, na frente, mas na sarjeta. O Leverkusen estava indo para o carro, ele voltou. Ele falou, garotos, vocês estão treinando profissional, ele falou, né? Já tenham desde já uma postura profissional. Se alguém chega aqui e vê vocês sentados aí na sarjeta, o que vai pensar? Já demonstra desde já uma mentalidade, uma postura profissional. Cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Olha que legal, você está citando alguns caras aí com quem eu Mas trabalhei. Mas tem mais, ó. Imagina, quem mais? Tem o Valdir Espinosa, tem o Otacílio Gonçalves, tem o seu Minelli, o Ricardo Gomes, o Gotardo, tem alguns que eu trabalhei como jogadores e depois como treinador, como foi o Dunga na seleção brasileira, o Gotardo, o Ricardo Gomes no Flamengo, treinadores de outras áreas. Wagner Mancini foi seu jogador o Mancini, foi o Mancini, exatamente. Então, são coisas assim que eu tenho que agradecer. O Jorjão, o Bernardinho, Maria Helena Cardoso, treinadores que eu não trabalhei com eles, mas sempre em contato e conversas, como eu aprendo com eles, o René Simões, o Wagner Lopes. Eu pude conviver e aprender com o Fernando Carvalho, presidente do Inter. Falecido, puxa, né? O Hélio Carrafeto. Não, Fernando Carvalho não. Fernando Carvalho tá. Não, né? Não. Tá vivo, é verdade. Tá vivo, firme e forte. E tem muita coisa para compartilhar com a gente. O Hélio Carrafeto, o professor Medina, caramba, o Américo Faria, o Zico, o Júnior, o Moraci Santana, caramba, o professor Nuno Cobra, do Senna, o Oscar Schmidt, o Oscar Schmidt. Como eu falei, poder ter trabalhado e aprendido, porque eu aprendo com atletas como Hortência, Paula Janete e tal. Só para você ter uma ideia, de jogadores, eu trabalhei com a geração, vamos falar só dos goleiros, da tua atividade, da tua profissão. Eu trabalhei com a geração do Tafarel, depois com a geração... O Gotardo mandando um oi para você aqui. Opa, beleza, meu amigo. Já comemoramos coisas juntas. Campeão brasileiro em 95. Meu primeiro tiro. Primeiro tiro. Isso. A geração do Tafarel, depois a geração do Dida, do Júlio César e agora do Alisson. Só para você ter uma ideia, na última Copa do Mundo, foram 40 jogadores nas diversas seleções que eu já tinha trabalhado. Então, eu fico muito... O que eu aprendi com essas feras, então, 40 anos nessa brincadeira foi um crescimento muito grande, muito grande. Evandro, posso te fazer uma colocação até para o pessoal que está assistindo a gente? Porque, assim, você olha um cara como o Evandro, com esse currículo, com esses caras com que ele trabalhou e pôde potencializar, né, muito do desempenho desses caras, tal, com a contribuição... E às vezes eu vejo e assim, ouvindo ele falar, eu aprendi com esse pessoal, né? Eu aprendi muito, com esse pessoal, que é o que eu experimento muito também com os atletas hoje, mas eu percebo que às vezes há um pouco, hoje, nas novas gerações, um pouco de dificuldade de ter muito essa troca, de ouvir mesmo, de dar atenção, né? Então, assim, não é uma crítica, é só uma constatação, né? As gerações são diferentes, tudo mais. A informação está na mão de todo mundo hoje, a gente até entende isso. Mas eu só queria colocar isso como uma forma de inspiração mesmo, né? Tendo um currículo desse, a gente olhar e falar assim, eu aprendi com esse, eu aprendi com esse. Então, ter pessoas, a gente tá do lado de gente assim, se você tem a oportunidade de ter um treinador, de ter um mental coach, de ter um preparador físico, um professor junto com você, sei lá, um líder da sua empresa, que é legal, não perder a oportunidade de aprender, né? E vice-versa, né? Quem é líder, quem é treinador também, porque acho que isso é fundamental. E eu faço parte hoje de uma comissão técnica comandada pelo Jorge Jesus,
que ele dá aula disso, cara. Que Ele legal. dá aula disso. Ele fala, olha, isso eu aprendi com o jogador tal. Ele aprende Que com legal. os próprios jogadores. Ele disse, olha, eu nunca li um livro de futebol. Ele foi jogador. Eu nunca li um livro de futebol, mas leio livros dos grandes campeões, de outros esportes, observo outros esportes e aprendo com os meus jogadores. E com o jogo, Legal. claro. Ele estuda muito Óbvio. o jogo. Então, O jogo. aprender sempre. Isso daí é aprender sempre. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar uma coisa do Jorge Jesus, que eu vi você falando na ESPN, no Bola da Vez, né? Que você falou uma coisa que eu achei espetacular, né? Porque a gente vê o resultado do Flamengo em 2019, por exemplo, e fala, pô, que puta resultado, né? Mas você citou lá que antes de vir para o Flamengo, o Jorge Jesus já tinha trabalhado com mais de 200 jogadores brasileiros e que ele conhecia, né, os jogadores, ele já conhecia a cultura do jogador brasileiro, já entendia, já tinha trabalhado com eles. Então, algumas coisas elas não são aleatórias, né? Elas não são surpresas, elas podem ser surpresas para algumas realidades, mas para quem está dentro do processo de trabalho, elas são amplamente consequência mesmo. Eu achei isso fantástico. E poucas pessoas sabiam disso. Né? Que ele vinha, quando ele trabalhava em clubes menores, ele vinha ao Brasil para ver jogador, interior do Paraná, de São Paulo, de Goiás, Pernambuco, São Paulo, para ver jogador e levar. Porque ele é fã, ele é neto de brasileiro, ele é neto de brasileiro. E é fã. Lá em Portugal, eles torciam pelo Brasil na Copa do Mundo, antes de Portugal começar a ter a evolução que teve. Então, ele assina canal de televisão, o PFC, assiste de madrugada, no dia seguinte me liga, mano, você viu o jogo tal? Eu digo, pô, Jorge, de madrugada aí, você viu? Vi, assim, não. Fala o nome do jogador. Então, ele é fã de jogador brasileiro. Que legal. Né? E uma coisa que é importante, né, que é muito importante, ter essa abertura para o aprendizado. E aprender a ter uma mentalidade. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso. Porque vamos lá. Aqui a gente tem que fazer momentos de reflexões. E o primeiro deles vai ser o seguinte: quem está participando agora vai estar um passo além do que as pessoas que só viram a divulgação do que seria feito aqui, porque a gente falou em mentalidade vencedora. Nós vamos dar um passo além. Nós vamos falar de mentalidade de campeão. Isso aí. Ué, tem diferença? Tem. Então, olha só, antes de falarmos sobre o mindset ou mentalidade de campeão, nós temos que primeiro entender o que é uma mentalidade. Sim. Então, mentalidade nada mais é do que um conjunto de atitudes mentais que moldam os nossos pensamentos, ações, crenças e cria, isso aqui é interessante, cria uma predisposição que acaba determinando como a pessoa reage e responde como a pessoa percebe e reage aos acontecimentos do mundo à sua volta. Então, o que é uma mentalidade de campeão? Mentalidade de campeão é formada por atitudes que podem ajudar a liberar o seu melhor, conseguir resultados acima daqueles que você consegue para conquistar propósitos. Legal. Então, mentalidade vencedora está associada a vitórias. Mentalidade de campeão está associada à conquista de propósitos. Para pensar, nem sempre quem vence conquista propósitos. Nem sempre quem vence conquista propósitos. Pessoal que gosta de anotar, olha só, quiser anotar aí, eu vou falar um negócio interessante. Veja, isso que eu estou falando não tem livro. Ninguém aqui já viu esse livro. Coisa de astronauta agora, hein? Vamos lá. Então, por exemplo, quando a gente fala em conquista de propósito, o que é propósito? O que eu chamo de propósito? É a mesma coisa que metas, objetivos? Não. E eu vou explicar por que não. Então, propósito proporciona autorrealização, é aquela satisfação, é autoestima elevada. Ela proporciona prazer ou alívio, sabe? Sim. Por exemplo, o Parreira já deu entrevistas, por isso que eu estou falando. Ele disse que quando acabou a disputa de pênalti, se o Brasil for campeão em 94, ele teve alívio. De tudo que ele passou foi alívio, foi um alívio monstro. Né? Então, além de autorrealização, proporcionar prazer ou alívio, proporciona um crescimento muito grande. Quem você passa a ser por ter conquistado um determinado propósito. E os conhecimentos.
Agora, quando eu falo em conhecimentos, é o conhecimento explícito, que é o conhecimento do latim explícitus, que significa aprendizado que você pode transmitir, que você aprende por palestras, Sim. ou o tácitus, Tácito. que é aquele Sim, da legal. experiência que você teve e que ninguém tira de você. Uhum. Agora, uma pergunta que você me fez numa das nossas conversas. Por que que uns conseguem e outros não desenvolver a tal da mentalidade de campeão? Sim. Tá? Essa é uma ótima pergunta. Então tem várias razões. Cada caso é um caso e tal. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, Sim. e eu converso muito com os treinadores com quem eu trabalho. É a limitação, são limitações do gestor. Porque assim, ó, hoje em dia, não dá para a pessoa, o profissional, ser só treinador. Ele tem Sim. que ser treinador, gestor e líder. Sem Então, vou dar dúvida. um exemplo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já deve ter ouvido? Isso vai ser bom também para pais de atleta. Pais de atleta, não é só para treinador, não. Quantas vezes você já ouviu falando assim, ó, já falei 1000 vezes para ele isso e não adianta. Sim. As pessoas hoje ainda não perceberam que a comunicação informacional não basta para transformar uma pessoa. Perfeito. Ela tem que mirar uma coisa chamada tomada de consciência. Sim. Os melhores treinadores que eu conheço são craques nisso, em fazer com que o atleta tome consciência de alguma coisa, porque quando nós percebemos de uma outra maneira a mesma realidade, isso é tomada de consciência. Sem Sim. tomada de consciência, ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar, Ricardo. Porque você ninguém só sai muda do o que você lugar. conhece. Você só muda o que você conhece e passa a ter consciência, né? Que você pode atingir uma coisa que você passa a almejar. Nada é interessante se a pessoa não estiver sensibilizada. Ou seja, é tocar na pessoa, é entrar na pessoa, é despertar desejos, gerar mudanças para ter resultados que não tinha até aquele momento. Isso é uma coisa que os grandes treinadores são craques nisso. E aí entra uma coisa importante. O que acontece, por exemplo, no futebol, acontece em outros esportes, acontece no mundo. O mundo mudou muito e muda cada vez com mais velocidade. Eu até brinco dizendo o seguinte, que qualquer dia o futuro vai se tornar obsoleto. De tão rápido que as coisas acontecem. E uma coisa que no futebol, você foi jogador, no teu tempo que você jogava, quando a gente se aproximava do vestiário, a gente sabia que tinha gente no vestiário, porque tinha resenha. As pessoas estavam conversando. Barulho, resenha, exatamente. Total. Hoje, você só sabe se tem alguém no vestiário quando você entra no vestiário e olha. Porque está todo mundo com fone, ouvido no seu... O celular. O mundo é outro. Que coisa, né? O mundo é outro. Sem dúvida. Então, deixa eu te contar uma coisa para você. Lembra que eu falei que o meu trabalho começou com o TQC e o DOM? Quando você pega coisas de outras áreas e traz para a sua, isto chama-se isomorfia. Realidades diferentes e áreas diferentes que atendem à sua demanda e você pode desenvolver. Hoje, na minha atividade, eu tenho mais de 30 isomorfias, coisas que estão me ajudando na minha área, de áreas diferentes, mais de 30. Sim. E uma delas, com certeza, você já deu aula, inclusive, disso. Uma delas que tem me ajudado muito e pode ajudar muitos treinadores, a pais de atletas, é a teoria geracional de Strauss-Howe. Total, sim. Que é a teoria das gerações, né? A teoria das gerações. Que eles são dois americanos que desenvolveram entre 91 e 97 essa teoria. É claro que cada indivíduo é único e temos que respeitar a individualidade, mas os ambientes multigeracionais, eles existem, estão aí, e as empresas começaram a pesquisar isso. E aí eu trouxe para o futebol. Porque as gerações dos jogadores hoje são as gerações Y e Z.
Ou seja, Sem dúvida. essas duas gerações são aquelas nascidas de 1980 para cá. São gerações muito especiais. Sim, Muito especiais. sim. Se você identifica as características e o que faz eles entrarem em ação, esse é o segredo. Eles tomam consciência Verdade. das coisas. Eles tomam consciência Sim. da coisa. De coisas simples. Então, eu vou dar Uhum. uma característica que você pode utilizar, porque vai ser bem sucedido com essas duas gerações. Eles são carentes de modelo. Essas duas gerações são carentes de modelo. Então, eu vou falar uma coisa que tem me ajudado muito. Eles fecham os ouvidos para conselhos e abrem os olhos para exemplos. Perfeito, é isso mesmo. Quem entrar Principalmente neles, os quem da entrar geração neles, Y. Uhum. o Z é a mesma coisa. Eles são carentes, a geração Z é mais carente ainda de modelos. Uhum. Porque Sim. alguns da geração Y ainda pegaram o finalzinho do Ayrton Senna. Sim. Uhum. Os domingos de Sim. manhã do Ayrton Senna, quem viveu Sim. isso não vai esquecer Espetacular, nunca né? mais, nunca Sem mais. dúvida. Sem Tive dúvida. o privilégio de conhecê-lo, de conversar e desenvolver o nosso projeto para a Seleção Brasileira de 94 era o Ayrton Baseado Senna. nele. Quem não se Baseado lembra, nele. lá aceleramos juntos, né, na faixa, né, que lá depois, né, porque foi com essa história é bacana, né, Evandro? Você me corrija se eu estiver errado, porque assim, sou um apaixonado por Fórmula 1, né, Ayrton Senna nem se fala e por futebol, enfim, tudo isso. Então, muita coisa daquela seleção que marcou bastante, que vinha de uma geração que já tinha sofrido, né, no que diz respeito a 90, que ficou marcado na Copa do Mundo. Então, foi um trabalho seu ali, de ajudar o pessoal de recuperação muito grande também, né? Aquela geração que tinha vindo de 90, frustrado, tudo mais. E tinha um papo, alguns meses antes, a seleção fez um amistoso em Paris, né, contra o Paris Saint-Germain. Não foi isso? E o Senna deu o pontapé, né? E a ideia era que ambos fossem campeões naquele ano, né? Porque o Senna estava indo para a Williams e tudo mais, e que tivesse todo esse lance. Aí depois, infelizmente, em maio, o Senna morre e a seleção ganha o Tetra em julho, né? E entra com a faixa lá, nós aceleramos juntos, né? E se você puder falar um pouquinho disso daí, aquela história do Parreira lá que você contou. É uma história que eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque é o seguinte, o Parreira, quando me convidou, eu desenvolvi um projeto. Eram 4 encontros com jogadores na Granja Comari para começar o trabalho. No dia 1º de maio, eu desenvolvi todo o trabalho em cima do Ayrton Senna sem o Parreira saber, porque eu só ia apresentar para o Parreira quando o projeto estivesse todo pronto. Desenvolvi o projeto, eu ia começar no dia 17 de maio, era o primeiro encontro com os jogadores. No dia 1º de maio, o Ayrton Senna tem aquele acidente e morre. Chorei uma semana, não tive como ligar para o Parreira, não conseguia falar. Quando eu consegui, liguei para o Parreira. Parreira, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Começo por qual? E ele falou, começo com a boa. Olha, todo o projeto está pronto, as 4 palestras todas prontas, em cima de características que nós vamos desenvolver nesse grupo, que são as características que eu acredito e você acredita pela nossa conversa, que é a base do que a gente pode de mentalidade para esse grupo. De união, superação, determinação, coisas que nós já tínhamos conversado. Poxa, mano, que legal, que fera e tal. E qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que tudo para motivar esses jogadores está baseado no Ayrton Senna. Foi aquele silêncio. Aí ele disse, mano, vem aqui em casa. Aí eu fui na casa dele, ele me levou assim para o jardim, ele morava numa casa na época, e os dois em silêncio. Aí ele me contou que nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, antes do pontapé inicial, ele foi lá no vestiário. E brincando com todo mundo, chegou para o Parreira, ó, esse ano um de nós vai dar uma alegria muito grande para o povo brasileiro. Ou eu vou ser tetra ou vocês vão ser tetra, hein? Vamos lá, hein? Sim. Quando o Parreira me contou isso, eu disse, Parreira, está salvo todo o material. Mas como é que você vai fazer? Não, deixa comigo. Evandro, o que você vai fazer? Me conta? Não, deixa comigo. Você não confia em mim? Então deixa comigo. No primeiro dia eu contei para os jogadores isso.
e disse, olha, ele não vai poder mais dar essa alegria para o povo brasileiro. Mas ele deixou todas as dicas para vocês darem essa alegria para o povo brasileiro. Que coisa. E aquilo marcou muita gente. Teve essa faixa que o Américo Faria confeccionou e abriu lá, aceleramos juntos, sendo o Tetra é Nosso. E só uma coisa, nós temos um grupo até hoje de WhatsApp dos tetracampeões. Os jogadores, a comissão técnica, um grupo de WhatsApp. Sensacional. Já vai para quase 30 anos e a gente está lá junto. Eu tenho um carinho muito grande pela seleção de 94. Primeiro foi o primeiro título que eu vi da seleção, obviamente, né? O último tinha sido em 70, então nasci em 75, então foi o primeiro título. Mas assim, eu comecei a ser goleiro, assim, e o Tafarel era meu ídolo, né? O Tafarel era... Eu jogava no Inter, eu lembro do Tafarel, aquela Olimpíada de 88, que ele pegou 2 pênaltis contra a Alemanha, aquela coisa maravilhosa. E eu tinha o Tafarel na capa do meu caderno, tudo mais. Em 97, eu estava na Inter, a gente foi fazer uma pré-temporada em Minas. E o Atlético Mineiro, em Poços de Caldas, o Atlético Mineiro, esse ano ele voltou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro, Tafarel, né? E a gente foi fazer a gente estava fazer um jogo-treino contra o Atlético Mineiro. E aí, entrou, eu era o terceiro goleiro, era jovem ainda, fiquei lá de fora. O Tafarel jogou só o primeiro tempo. E a hora que acabou, ele foi lá do meu lado e falou, pô, vamos, você tá fora, vamos, me ajuda a alongar aqui, vamos bater umas bolas aqui pra gente soltar um pouco a musculatura. E eu bati, né, fiz um treino junto ali, de alongamento, de bate-bola ali com o Tafarel. Aquilo pra mim foi, assim, espetacular. Eu tenho um carinho muito grande pela geração de 94 e posso imaginar o quanto isso realmente foi marcante para os caras. Nós temos esse grupo de WhatsApp, mas independente do grupo, Tafarel, Jorginho, Dunga e Zinho, a gente se fala quase toda semana. Tá? Que legal. Agora, deixa eu contar, principalmente para os mais jovens, que é carente de modelos, a história do Dunga. A história do Dunga, que foi uma peça fundamental no Tetra. O Dunga, para os mais jovens, eles não sabem disso. Em 90, o treinador disse que o time dele era o Dunga e mais 10. Mais 10. E aí, quando a seleção não foi a lugar algum, aquela seleção, aquela geração, ficou conhecida como a geração Dunga, a era Dunga. Imagine o que é você ter o seu nome associado a fracasso. Como eu admiro o Dunga. Como eu admiro o Dunga. E o Dunga, depois a gente trabalhou de novo na seleção em 98, depois no Internacional, eu convidei na época da preparação do Mundial do Inter, ele foi um dos nossos pilares da preparação. E aí eu perguntei, Dunga, e aí, como é que você fez de 90 para 94? Ele disse, mano, eu não sabia fazer outra coisa. Eu tinha que treinar mais, me dedicar mais, desenvolver coisas que eu teria que desenvolver para ser melhor e tal, e foi o que aconteceu. De era Dunga para levantar a taça do Tetra, o nosso capitão do Tetra. E eu vou te dizer mais. Naquele grupo, tinha alguns jogadores que tinham estado em 90. Eles eram conhecidos como o grupo dos Dino, os dinossauros. Lembra de uma série que tinha de desenho? Sim. Dino, né? Sim. Os dinossauros. Eles tinham coisas que aconteciam no grupo que a comissão técnica não sabia, porque eles resolviam entre eles. O grupo dos Dino, não, nós não queremos passar de novo por isso, não. Eles sabiam o que não fazer. Legal. Foi fantástico. Aquele grupo foi fantástico. Foi fantástico. Que legal. É um exemplo. É um exemplo. Sabe? É um exemplo. Que legal, nossa, ouvir essas histórias assim, para quem viveu e saber, né, disso. E saber, você falou uma coisa no começo que eu acho muito importante, que é essa questão de tudo ser importante, né? O pessoal às vezes fala para mim, não, coach, eu preciso de você, do seu trabalho, porque o mental é o mais importante. Não, o mental não é o mais importante, ele é uma das coisas importantes, como a parte física. Você falou da isomorfia, que eu achei uma coisa bem legal, assim, né? Preciso aumentar o número das minhas, né? Eu te ouvindo falar, né? E a gente vai tem muitas. Exato. Então, e tem umas que eu né? e tem algumas que eu não posso nem falar. Porque eu estou falando de física quântica, eu estou falando de que não precisa, não precisa. Você tem
é que dá respostas de resultados. Você dando respostas de resultados, pronto, acabou. Então, agora você falou uma coisa que eu me lembrei do professor Manuel Sérgio. Inclusive, hoje eu anotei algumas coisas do professor Manuel Sérgio. O professor Manuel Sérgio, ele é muito conhecido, também aqui no Brasil, mas ele é português. Ele foi o guru, é o guru do Mourinho, trabalhou já com o Jorge Jesus, é amigo do Jorge, e o Jorge me apresentou essa figura fantástica. E coisas assim que ele vai na mosca. Por exemplo, ele diz assim, ó, para futebol, tem que saber mais do que futebol. Verdade. É isso que você está falando. São as isomorfias. Sim, Quando eu falo que a limitação do gestor, do treinador-gestor, o professor Manuel Sérgio fala assim, não há jogo, há pessoas que jogam. Sim. Então você tem que entender das pessoas. Evandro, você é engenheiro. Mas eu trabalho com comportamento humano há muito tempo, como eu falei lá no Dom. E quando a coisa aperta, tem duas psicólogas que me ajudam muito. Uma, quando a coisa é da área esportiva em si, a Maíra Ruas, que hoje é profissional do Vasco da Gama. A Maíra é fantástica. A Maíra, eu pedi socorro para ela numa época lá do Benfica. Meu primeiro ano do Benfica, faltando 15 dias para terminar a temporada, nós estávamos numa final europeia, na final da Taça de Portugal e em primeiro lugar do Campeonato Português. Faltando 15 dias. Perdemos tudo. Perdemos tudo. E lá, não é que nem aqui, final do ano. Então, no final do ano, tem aquela coisa de ano novo, vida nova. Não, lá não. Lá termina em maio e em julho a gente já está se apresentando para uma nova temporada. Quando eu percebi, antecipei o cenário, Maíra, socorro, vem comigo. Vem comigo. E ela fez um trabalho muito legal na pré-temporada, na pré-época, como a gente fala lá, e foi muito importante. No ano seguinte, nós voltamos numa final europeia da Liga Europa. Isso é dificílimo acontecer. Perdemos na disputa de pênaltis, das penalidades, a final, fomos vice-campeões. Mas o resto ganhamos tudo. Ganhamos tudo. E a outra psicóloga, eu tenho muita confiança, porque eu sou casado com ela, a Vera Cabral, e ela, quando a coisa, eu vejo que é uma coisa específica, que não é do futebol de comportamento, e aí eu encaminho para ela, como ela já fez com vários jogadores, vários atletas, e pais até de atletas também. Então, é uma coisa que eu tenho essa retaguarda, porque eu sei até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Né? Sim. E uma eu outra acho isso coisa... fundamental. Não, e uma outra... fundamental. Uma outra coisa, Ricardo, que você falou, eu tenho que expandir minhas isomorfias e tal. Continuar aprendendo sempre. Continuar aprendendo sempre. Só que tem uma frase do professor Manuel Sérgio que eu gosto muito, eu anotei também para trazer, e foi bom porque a bola ficou quicando, então eu vou aproveitar. Manda pro gol. Hoje em dia tem muitas novidades. Muitas novidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. No futebol, na NBA, é o esporte mais aberto para isomorfias, para coisas de outras áreas. Então, os atletas fazem acupuntura, fazem meditação. LeBron James medita quando está no banco. Cara, falei isso hoje em São Carlos. Fui atender o time do São Carlos Futebol Clube, falei para os meninos hoje. Eu estava passando para eles alguns exercícios de mindfulness, de respiração, para concentração, e eu dei esse exemplo, que se tiver os meninos assistindo aí, o Fabrício, o pessoal assistindo, né, já vai saber disso. Eu falei, cara, o LeBron James põe a camisa, a toalha lá na cara, tá meditando, tá voltando, trazendo a mente de volta ali para concentração, para o presente, para não desfocar e tudo mais. Sensacional você falar isso. Mas escuta, nós temos exemplos no esporte brasileiro, cara. Nós temos exemplos do esporte brasileiro. O arremesso livre da Hortência. O arremesso livre da Hortência. Veja um vídeo da Hortência, ela fechando os olhos, tomando uma respiração profunda. E é claro que a primeira vez que eu trabalhei com ela, eu perguntei, e ela disse, Evandro,
A bola, eu visualizo a bola entrando na cesta, é a mente que comanda tudo. É claro que ela treina, não é só mental e Sim, habilidade, óbvio. mas ela Claro. sintoniza com o melhor estado para fazer o melhor desempenho. O Sim. Pelé, o Pelé. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Pelé no projeto Campus Pelé. E aí é claro que eu perguntei para ele, tá certo? Ele dizendo que quando ele ia para o estádio, no ônibus, ficava uma pilha de nervo e tal, nervoso. Chegava no vestiário, ele tirava a chuteira, que eles levavam a chuteira numa sacolinha, né, de pano, tirava a Uma chuteira, sacolinha antes? deitava, às vezes botava o Sim. pé assim no banco, isolado do time, e ninguém se aproximava porque sabia que o negão, como ele era chamado, estava se concentrando Chamado. para o jogo. Ele fechava os olhos e ficava lembrando das jogadas que ele tinha feito, ou por acaso, ou treinado nos jogos passados. Às vezes ele relaxava de tal maneira que ele até cochilava, mas a mentalidade dele de fazer reprises mentais. Então, ele incluía isso no ritual de preparação. Ritual de Legal. preparação. Ele já fazia isso. Sim. Então, hoje o LeBron James aparece lá, o LeBron Sim, James sim. a gente já tem exemplos no futebol brasileiro. Eu fiz já com vários jogadores. Eu não faço coletivo. No coletivo. Boto todo mundo, isso Certo. eu não faço. Eu Sim. sei, existem alguns códigos no futebol, se depois a gente pode Sim. falar sobre códigos, alguns no futebol que a gente não pode quebrar. Agora, eu já Sim, fiz com verdade. muitos atletas de nível, de ponta, isso daí. Quais? Não confesso nem sob tortura. Porque são Deixa eu fazer uma códigos. propaganda. São Deixa eu fazer códigos. uma propaganda sobre isso, né? Inclusive, você citou a Hortência e tive o privilégio, depois o pessoal pode ver no meu Instagram aí, você acompanhou, você me falou, no Esporte Espetacular, alguns domingos atrás, teve uma matéria sobre o arremesso livre. Chama, não me lembro o nome da série de matérias que o Esporte Espetacular fez, e a segunda delas foi Além do Impossível, alguma coisa assim. Fez sobre o arremesso livre. Por que é tão difícil chegar a ter um índice de 95% de acerto, de um jogador ter 95% de acerto no lance livre, né? E eu tive o privilégio de ser chamado para dar um espetáculo lá, né, na matéria, e eu falo um pouquinho a respeito justamente dessa parte mental, né? E lá a Hortência está na matéria, né, inclusive. Então, todo esse movimento e outros, que não é simplesmente um ritual, né? Tem a ver um pouco também com a rotina, porque rotina é diferente de ritual, né? Rotina é uma coisa treinada, preparada. Ritual é uma crença que você tem, que faz parte também. Cada um tem o seu ritual, a sua forma. Mas aquele movimento da Hortência, ou de outros atletas que passam a bola por trás, ou que tem o seu estilo, aquilo tem um aspecto mental de concentração mesmo, né? De dizer, agora eu vou fazer isso. Então, você sabe disso, então tem essa questão de um elemento externo associado a um elemento interno que você quer fazer. Né? Então, ou seja, você faz alguma coisa fisicamente, né, associado a um processo que você já treinou, já se preparou, e toda vez que você acessa aquilo, você está apto, né? Você já tem aquilo desenvolvido, né? E você acabou citando exatamente isso, que são essas coisas de mentalização, essa coisa de meditação, todos esses elementos que trazem a mente, né, para um outro nível, e muitos atletas realmente fazem isso, né? Eu tenho um testemunho rapidinho, Evandro, sobre isso. Em 2019, quando eu trabalhei na Inter, a gente tinha o terceiro pior orçamento da Série A2 do Campeonato Paulista. Um time que eu joguei 8 anos, que eu fui campeão da Série A2 lá e tudo mais. E a gente começou um trabalho e todas essas coisas, né? Entender o grupo, as diferenças e tudo mais. O perfil do grupo, e eu tinha essa liberdade com o Valim na época, que era o treinador. Mas a gente foi decidir, olha só que interessante, a gente ganhou 2 jogos em casa. E a torcida, a imprensa, não ganha em casa, não ganha em casa, a gente ganhou 2 jogos em casa só. O jogo que a gente precisava ganhar para classificar entre os 8. E o primeiro jogo do mata-mata, que era importante, porque depois a gente foi jogar fora. Na semifinal, que valia o acesso, contra 15 Piracicaba, rivalidade. Primeiro jogo de casa 0-0. Então a gente só ganhou o jogo, né, que precisava mesmo. Mas na final, lá, eu não sei se acho que eu te contei essa história quando a gente conversou, né?
o jogo estava 2-1 para o 15, e o estádio cheio, e os caras começaram com um celular, é campeão tal, e eu comigo. Esses caras não sabem com quem que eles estão mexendo. Né? Porque a gente tinha trabalhado já durante toda a temporada essa questão de superação, de determinação, de foco, de concentração, de não gastar energia com o que você não controla, não vagar pensamento futuro e passado no jogo, estar ali presente enquanto o jogo está acontecendo e tudo mais. Enfim, o Dunga entrou aqui, né, com a gente aqui. Bem-vindo aí para o capitão, né? O Evandro já falou de você aqui com a gente. Eu tenho que falar, Dunga, não adianta. Coisa boa eu tenho que falar e já mostrei o exemplo que você é, de superação, de tudo, e muito orgulho de ter trabalhado e aprendido coisas contigo. Mas ele sabe que eu sempre falo mal dele, ele sabe. E aí, para resumir, tornar curto uma história longa, essa coisa, né, da questão da gente fazer esse preparo e desenvolver isso, né, trazer essas coisas de outras áreas e tal. O último, a gente foi para os pênaltis, empatou os 48 do segundo tempo e foi para os pênaltis. E o último pênalti foi batido por um zagueiro que fazia um trabalho individual comigo. E ele falava, o que eu preciso é ter calma na hora de tomar decisão, era um zagueiro e tudo mais. E sobrou para ele bater o último pênalti. Num goleiro que ele já tinha jogado contra e tudo mais, né? E depois, né, nos vídeos do título e tudo mais, ele dá essa entrevista e fala exatamente isso. Ele fala, uma das coisas mais importantes foi que enquanto eu caminhei para aquele momento, eu me lembrei de todos os exercícios que eu fazia, de estar no presente. Eu fiz os exercícios de respiração enquanto eu caminhava, tudo escureceu, ficou só eu e a bola naquele momento. Eu me lembrei dos exercícios que eu fazia com o coach, eu lembrei dos exercícios que a gente fazia de concentração. Eu pus a bola naquele momento, ele cita exatamente isso, né? E pensei, a única coisa que eu preciso fazer é estar concentrado, né? Fazer aquilo que eu treinei, aquilo que eu me preparei. Falou, minha mente, ela baixou demais assim, a minha ansiedade. Eu fui lá, bati o pênalti e fiz o gol, né? Então, assim, esses exemplos são muito legais, né, cara? De você não, e outra coisa, você está falando de uma coisa que o Dunga nos ajudou muito quando a gente estava fazendo a preparação para o Mundial de Clubes, e ele gravou um vídeo onde ele conta isso. Quando, em 94, depois de estar superando a era Dunga, ele vai bater um pênalti numa final de Copa do Mundo. Então, do meio campo até lá, ele falando, poxa, eu treinei, estou preparado e tal. Pensar no que quer e não no que tem medo que aconteça. Não pensar no que tem medo que aconteça. Não. Do que está em jogo. Então, veja, isso daí os grandes campeões como o Dunga fazem. Fizeram e fazem. Então, pensar no que quer. No Dom, a gente ensina para as pessoas a fazer um aquecimento mental para suas atividades. O atleta não faz aquecimento? Faz. Então, antes de atender um cliente, fazer uma mentalização, um cineminha mental. Quando você for falar em público, fazer um cineminha mental. Então, o esporte e a vida está tudo muito ligado. Agora, deixa eu falar, já que eu falei em códigos, mais uma coisa que não tem em livro nenhum, eu vou... Mais uma do astronauta, bora lá. Eu vou falar para o pessoal, os coaches que estejam nos assistindo. É o seguinte, eu vejo muitas pessoas com conteúdo, mas que quebram códigos logo no início que vão trabalhar no futebol. Perfeito. Então, eu vou citar aqui 5 códigos meus, não quer dizer que isso é o certo e tal, mas quando eu falo em códigos, são aquelas coisas que desde o início eu botei na cabeça que o que eu queria não era aparecer. Eu sempre quis o respeito e reconhecimento de quem já trabalhou comigo. Esse é o meu propósito, entregar resultados e ter o respeito e reconhecimento de quem já trabalhou comigo. Então, código número 1. O meu foco é na melhoria de desempenho da equipe. Eu não me afasto disso. Porque eu não assim, para os coaches que estão aqui, você tem propósito, imagine uma estrada com 2 placas, propósito e conveniências. Sempre que você vai para o lado das conveniências, você se afasta do propósito.
Então, lembre-se sempre disso. Porque outro dia eu estava conversando com um auxiliar de um grande treinador, e a gente, na conversa e tal, eu falei coisas que eu faço. E ele, poxa, mas como é que vocês conseguem? Porque isso os jogadores não gostam. A gente até evita fazer porque os jogadores não gostam. Conveniência, se afasta do propósito. Você tem que ter estratégia para fazer com que os atletas queiram o que eles precisam. Não o que eles querem. Porque, olha só, o bom treinador dá o que os atletas precisam e não o que eles querem. Exato. O treinador top faz com que os atletas queiram o que eles precisam. E aí é questão de estratégias. É questão de estratégias. Bom, então, segundo, entender a hierarquia de prioridades. Você está chegando num lugar que existem prioridades. Aquilo que eu falei, sabe, de você... tem outras coisas que são tão importantes quanto a tua área. E você tem que entender. Hierarquia de prioridades. Contextualizar, terceiro código, contextualizar e me adaptar à rotina de trabalho de cada treinador. Porque cada treinador tem a sua rotina e que tem que ser respeitada. Você pode conversar de coisas que podem ser melhoradas, mas a rotina é dele. Ele é o responsável. Eu jamais vou chegar para um treinador, nesses 40 anos eu fiz isso e não vou fazer no futuro. Não faça assim, faça assado. De jeito nenhum. Agora, se tiver abertura para dar sugestões, é outra coisa. Então, você tem que contextualizar. Vou dar um exemplo. No final da década de 80, início de 90, eu estava trabalhando simultaneamente com a seleção de vôlei feminino e a seleção de basquete feminino. A rotina de trabalho do Jorjão era uma diferente da Maria Helena Cardoso. Propósitos diferentes. Então, às vezes, dentro do mesmo esporte. Por exemplo, em 95, eu estava trabalhando com duas equipes no Campeonato Brasileiro. Uma na Série A, o Botafogo, e outra na Série B, o Atlético Paranaense. Os dois foram campeões. Um na Série A e um na Série B. O trabalho do Evandro Mota era o mesmo nos dois? Não. Eu contextualizava o conteúdo de acordo com a rotina de cada treinador, porque se você quebra isso, é um código que você está quebrando. Nunca eu me reuni com os jogadores sem a presença do treinador. Nunca faça isso. O treinador é o comandante do processo. Eu falei no início que tem coisas que eu falo para o treinador falar para os jogadores, e não eu, porque a força é diferente. Como é que eu vou me reunir com um grupo? Não, eu quero ter uma conversa com os jogadores. Não existe isso. Você quebra um código. Na cabeça do treinador dá um nó e ele já começa a não querer você por perto. E na cabeça dos jogadores. Pô, peraí, quem é esse cara aí para estar chegando falando essas coisas todas? E o quinto? Sempre preservar o sigilo do processo. Nunca leve coisas internas. Nunca filme coisas fotográficas para todo mundo. Nunca. Eu sou do tempo em que o vestiário é sagrado. Sem dúvida. Mas hoje em dia tem que atender o marketing do clube e tal. Então, 1 hora antes do jogo, mais ninguém no vestiário. Eu fico horrorizado quando eu vejo filmagem de círculo antes de entrar em campo e as pessoas gritando em histeria, não dá nem para ouvir pensamento. Primeiro que quem entende daquilo, vê aquilo, fica confirmado uma coisa que cada vez eu tenho mais certeza. A vanguarda coexiste com o obsoleto. Que aquilo não existe, aquilo não tem nada a ver com o estado adequado para o cara entrar em campo. E o cara mostra aquilo como se fosse uma coisa, e aquela histeria. Eu sou do tempo que a gente tem que preservar. Não pode conversar. Tem coisas que eu não converso com ninguém. É ali, ó. É o sigilo do processo. Isso daí, se você começar a quebrar, e aí negócio de entrevistas e tal, e coisa,
aí começa a coisa a ir por água abaixo. Então, são 5 códigos meus que têm me ajudado muito. Tem outros, Legal. tem vários outros, Sim. mas eu quis trazer esses 5 para que vocês, compartilhar com vocês esses 5 códigos. Tá? Mas você falou uma coisa legal aí, Evandro, que é o seguinte, eu falo muito isso, como eu trabalho com atletas de diferentes esportes, né? E essa troca é legal porque você tem uma experiência e trabalha muito mais com equipes, né? Hoje eu trabalho muito mais com atletas individualmente, né? Então o meu 90% do meu trabalho hoje é com atletas individualmente. Mas normalmente fruto dos meus trabalhos coletivos. Isso é uma coisa interessante, né? É o boca a boca. Faz o trabalho lá no clube, o cara te vê, um técnico fala para o outro, um jogador indica para o outro, um técnico fala, pô, vem aqui, né? Nesse exato momento, assim, tenho conversado com algumas equipes, né, tanto do futebol feminino, do masculino, justamente para implementar alguma coisa assim, para levar alguma coisa nesse sentido, porque é um processo, né? É um processo. Isso. Ninguém planta uma semente, porque essa é uma coisa, eu até conversava sobre isso hoje, né? Uma das coisas que é o nosso trabalho, você talvez conviveu com isso lá atrás, no começo, talvez com muito mais dificuldade do que eu convivo hoje, mas que acaba existindo. Essa coisa que você falou das nomenclaturas que a gente tem e as identidades que a gente recebe também com esse trabalho, né? Que é aquela coisa da gente apagar fogo, vem aqui para o time não cair, né? Vem aqui para fazer um negócio, né? Vem aqui para dar uma palestra. Os caras perderam o campeonato inteiro, aí chama o coach lá para dar uma palestra para os caras não perder o último jogo, né? E aí, se dá certo, beleza. O próximo, deu certo. Se dá errado, aí, tá vendo? Essas coisas não funcionam, não resolve para nada. Então, é um perigo muito grande. É uma coisa que eu tenho evitado. É justamente esse lance de você pontuar, né? Não, o trabalho físico não acontece num processo. O trabalho técnico não acontece num processo. O trabalho tático não acontece num processo. Não precisa de tempo, não demanda treinamento, não demanda uma mentalidade nova. O trabalho mental é a mesma coisa. Então, eu estou nessa empreitada, né, da gente realmente mudar um pouquinho esse mindset, essa mentalidade. Mas você falou de algo importante. Eu trabalho com vários esportes e eu percebo assim, os esportes eles têm um padrão, mais ou menos, com as suas diferenças e tal, mas o futebol em si, eu joguei futebol e atuo no futebol também, o futebol, além de ter uma cultura de esporte, ele tem a cultura do futebol, que é muito peculiar, né? É muito o que acontece no futebol, algumas coisas, algumas demandas, algumas coisas que acontecem são do futebol, né? São do futebol. Então, assim, entender isso, eu só estou falando em cima disso, reforçando essa questão dos códigos, né? E de você respeitar esses códigos. Eu acho isso fundamental. Acho isso fundamental em cada esporte, na verdade. Tá? É que você entrou um pouquinho mais no futebol, falando de futebol. Para quem é coach, né, que está começando, que quer estudar a respeito disso, o futebol tem a sua própria mentalidade. Vai mudar? Não sei. Mas ele tem a sua própria mentalidade, tem os seus próprios códigos, tem os seus próprios comportamentos, a sua própria mentalidade. Exemplo, o que atleta às vezes fala para mim? Coach, às vezes eu quero bater um papo. Você falou uma coisa que é super legal, passou e até ia comentar. Que legal a gente, né, até para os psicólogos também, se tiver psicólogo aqui com a gente, da gente poder trabalhar junto, né? Poxa, a minha área muitas vezes precisa da área da psicologia, eu fiz uma pós agora em psicologia do esporte, mas assim como a psicologia precisa do desenvolvimento mental que a gente traz também, então trocar a gente só enriquece. Isso dito, né, é importante a gente entender esses códigos, essas dinâmicas e como as coisas acontecem no futebol, né? Eu acho isso assim, respeitar isso para quem é coach, respeitar isso é fundamental. Eu vou dar só o exemplo do jogador que às vezes eles me falam. Coach, às vezes eu até penso em te chamar, bater um papo aqui no cantinho, sentar numa bola, mas olha só, o cara fala assim, pô, mas se um repórter está aqui, ele me vê conversando com você, ele vai achar que eu estou com um problema, amanhã ele vai lá e no jornal fala assim, eu erro um passo, eu faço alguma coisa, o cara põe no jornal lá, então, talvez o fulano de tal esteja passando algum problema, porque foi visto conversando com um mental coach ou com um psicólogo. Então, todos esses códigos, é o astronauta que entende, você ali entender quando fazer, como fazer, com quem fazer, a hora de fazer. Eu acho isso que você falou super importante mesmo. Uma coisa três coisas que eu vou comentar contigo. Uma, com a prática, a gente vai percebendo os momentos certos
de conversar com os jogadores. Sim. Uhum. Sabe? Com o momento certo. Nunca no campo onde tem gente. Nunca no campo onde tem gente, sabe? Para fotografar. Não. No campo você observa e tal. Agora, você vai saindo do campo junto, conversando, o papo continua lá dentro. Né? Então, o primeiro treino que eu fiz num clube, a gente estava saindo do campo em direção ao vestiário, e aí eu estava saindo com 2 atacantes, e aí eu falei, olha, vocês vão se cansar de fazer gols, porque o tipo de time que o treinador coloca em campo, que esse treinador coloca em campo, vocês vão ver, vocês vão... Aí eles riram, não, nós já conversamos com fulano, com ciclano, com beltrano, porque hoje em dia eles se falam. Se falam. Uhum. Se falam. Uhum. Então, está todo mundo se falando hoje em dia. Mas sim, eu não fiquei lá com eles no campo, não, senta aqui. Não. Foi quando constatei uma coisa, vi que eles já estavam encaminhados e fui para conversar com outros lá dentro. Segunda sim. coisa, eu, por ter trabalhado em vários esportes, então, o vôlei de praia, né? Trabalhei com a Mônica, a Adriana, a Sandra e Jaqueline, naquela final maravilhosa lá em Atlanta. O cara é coach das duas, as duas chegam na final, prata e ouro. É não, isso aí foi incrível. Tem coisas assim na minha atividade que são coisas que ainda bem que eu posso contar porque está todo mundo vivo aí. Todo mundo sabe. A chegou, Mas, assim, eu fiz trabalhos diferentes, a contextualização que eu falei para você. Uma outra coisa é que cada esporte, então, vôlei, basquete, futebol, vôlei de praia, tiro ao alvo, aí já é individual, eu trabalhei também. Triatlon é individual, eu trabalhei também. Com velas, com veleiros, com iatismo, trabalhei também. Então, todos os esportes existem códigos diferentes. Sim. Existem códigos diferentes, existem situações diferentes, problemas diferentes. Mas você pega o futebol, eu trabalhei desde seleção brasileira até Série A, B, C, D, E, F, G, H. Porque no início, vou confessar aqui uma coisa, durante mais de 10 anos eu trabalhei 0800, porque eu tinha o dom. Uhum. Então, nas horas vagas, sim, eu não acompanhava como hoje eu acompanho, faço parte de uma comissão técnica. Não. Era o trabalho de tanto tempo eu venho aqui, faço e tal. Foi assim com a seleção de vôlei feminino, de basquete feminino. Foi assim com vários clubes no início. Era 0800, mais de 10 anos. Hoje, a coisa é bem diferente. Mas eu comecei a entender sim, os códigos de cada um. E no futebol, como sim, eu falei, eu trabalhei com diversas séries. É curiosíssimo que os problemas se repetem em níveis diferentes. Total. Mas se repetem. É impressionante, é impressionante. Mas os esportes são diferentes. Vou confessar uma outra coisa também que eu acho que pouquíssima gente sabe. Eu fui convidado para trabalhar na NBA. Só que legal, o tempo que eu teria que investir, e me ofereceram 1 ano, para entender os códigos antes de começar a trabalhar, as outras oportunidades que eu estava tendo na época fez com que eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Porque você tem que entender, não é só você chegar com o seu conteúdo, você tem que respirar aquilo. E me foi oferecido, durante 1 ano você vai visitar vários e tal, a gente já sabe onde nós vamos te colocar e tal. Mas, como eu falei, a NBA é muito aberta para uma série de isomorfias. Tá? Só que quando as pessoas vieram conversar comigo, vieram com o meu currículo, o que eu já tinha feito e tal, por que eles estavam vindo me procurar, parará. Mas por causa disso, de entender, porque eu joguei basquete, mas no infantil. No infantil do Botafogo, até onde a altura deixou. Depois era o armador do time, no infantil. Mas é totalmente diferente, não tem nem comparação. Tá? Então, uma coisa é você entender isso. Outra coisa, as nomenclaturas. Você fala de nomenclatura. Como eu te falei,
no início, né, me chamavam de motivador. Motivador. Gente, no futebol motivador é o trabalho mais fácil do mundo, se fosse só para motivar. Uhum. Porque você tem ideia, porque eu já dei palestra para empresas direto, engenheiros, médicos, advogados e tal. Você tem ideia de quantas pessoas trabalham no que mais gostam de fazer e ainda ganham para fazer isso? Exatamente. É muito pouco. Só que no futebol, você nunca vai encontrar aquele atleta, pô, que saco, tô aqui só para ganhar dinheiro, detesto isso. Verdade. Você não vai encontrar, pô. Então a coisa muito, mais fácil do mundo, principalmente no alto nível, é motivar. Porque aí que tá. Para melhorar desempenho, você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. Disciplina. Treino. Disciplina. Aí sim. Só que aí você anexa várias outras coisas. E aí é aquela história. Também não tem livro. Eu, pelo menos, nunca vi isso em livro. Isso que eu vou falar agora. No futebol, você não consegue ver prazer e pressão no mesmo nível. Esse tema você não consegue para a gente conversar, porque é interessantíssimo, gente. É muito legal, eu fiquei muito feliz, até pedi para ele trabalhar isso, porque os meus atletas estão aqui, alguns dos atletas estão aqui, tem gente da seleção que eu já vi que entrou aqui, tem gente que está acompanhando a live. É um conceito que eu sempre trabalho com eles. Eu só tenho uma nomenclatura diferente, mas o Evandro, quando a gente conversou, eu vi ele falando disso no Bola da Vez, eu falei, cara, fala disso lá na nossa live, porque isso é sensacional e serve para a vida. Todo mundo, preste atenção no que o Evandro vai falar agora, é muito legal. Aqui, vamos voltar para uma coisa que eu falei no início do nosso papo. O desempenho de uma equipe de futebol é afetado por múltiplas variáveis que se influenciam mutuamente. Isso eu falei lá no início. Bom, então, você não consegue ter no mesmo nível. Quando você tem um prazer muito grande, a pressão parece diminuir. Quando a pressão está muito grande, o prazer parece diminuir. Então, você falou de times que estão ali para cair, aquelas últimas rodadas em que ninguém dorme direito, ninguém come direito, você ganha uns pontinhos, aí pensa que saiu, aí já não sai mais e tal. É pior ainda quando um time nunca teve naquela situação durante o campeonato, cai naquela situação, nas 3 últimas rodadas é uma confusão. Então, aí você não tem prazer, só tem pressão. A pressão é grande no futebol, como em nenhum outro esporte no Brasil. Como em nenhum outro esporte no Brasil, a pressão é grande. Porque antigamente, vamos voltar a falar de antigamente? Antigamente, você só tinha o corneteiro do seu porteiro do prédio, que quando você passava, ele soltava uma piadinha, não sei o que e tal. Hoje, são milhares. Nas redes sociais e tal, te enchendo o saco e tal, e coisa. Então, a pressão também é grande. Só que você faz o que você mais gosta de. Quem trabalha com futebol faz o que mais gosta de fazer. Então, a gente trabalha com prazer. Por que prazer? E não se divertir? Porque o divertir fica no limiar entre desconcentração. Só por causa disso. E por uma outra razão, no meu caso, porque o prazer tem que estar associado à confiança. E confiança significa se sentir preparado. Não adianta o atleta estar preparado se ele não se sentir preparado. São coisas diferentes. Porque, às vezes, os dados todos estatísticos, de exames, de testes e tal, o cara está preparado. Se ele não se sentir preparado, um abraço. É verdade. Um abraço. Porque o teu desempenho não é proporcional ao seu talento, habilidade, condição. Ele é proporcional ao estado que você se encontra. Quando você se sente preparado, o teu desempenho é um. Quando você não se sente preparado, um abraço. Já era. Então, isso é desenvolvido quando? No treino. Então, por que eu citei o desempenho de uma equipe de futebol é afetado por múltiplas variáveis que se influenciam mutuamente? Não adianta você querer falar de prazer se o jogador não está confiando no treinamento que ele está tendo. Porque o papo não substitui
a realidade. O papo sentido. não substitui a preparação que ele tinha que ter no campo. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade para alterar discursos para tirar o melhor do atleta. Porque, por mais que você não seja entendido num assunto, você percebe algumas coisas em treinamento que faz com que você vá por esse caminho da confiança e prazer ou vá por outros caminhos. Sim. Sem entrar em detalhes. Sem entrar em detalhes. Só para Pode falar. só para completar, e você faz a pergunta. Eu trabalhei com um time que foi campeão brasileiro com 3 meses de salário atrasado. Eu podia falar em excelência com esses jogadores? De forma alguma. Eles olhar para mim, excelente, com 3 meses de salário atrasado, tá? Então, tive que fazer uma outra coisa para tirar o melhor deles. Eu fui campeão num time, em alguns times, no Brasil e fora do Brasil, que eu podia falar fácil sobre excelência, porque eles estavam cercados de excelência. Então, eles tinham só que retribuir a ideia da excelência. Sem dúvida. Porque excelência não é dar o seu melhor. Tem gente que acha que excelência é dar o seu melhor. Dar o seu melhor é obrigação de todo profissional. Com certeza. Excelência é dar o seu melhor cada vez melhor. Entendeu? Então, você tem que variar de acordo com a realidade que você encontra. É a tal da contextualização. E praticar o prazer, quando você percebe que existe qualidade na preparação, praticar o prazer desde o início do trabalho. E quando é que a gente sabe que está tendo prazer ou não naquele ambiente? Existem sinais. Vou dar um. Sem dúvida. Treino marcado para as 15 horas. Às 14h40 começa o pessoal a chegar. O treino termina às 18h. 18h17 não tem mais ninguém no vestiário. Isso é sinal de que está tendo prazer naquele ambiente ou o nego está indo lá, faz como lá em Portugal falam do QB, é o quanto basta. Faz o quanto basta e se manda. Então, são sinais que você tem que trabalhar para poder... Fala aí o que você ia falar e eu não deixei... Não, é só uma metáfora. Assim. Sabe como é que eu uso isso com os atletas? Eu falo assim, e eu tive até uma experiência com um time agora do Campeonato Brasileiro, feminino. Estavam na zona de rebaixamento. 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Aí ele falou, coach, o tempo todo, reunião, e fala do rebaixamento, e fala não sei o quê, que a gente tem que ser do rebaixamento, e pressão, e reunião. Eu falei, se não mudar isso daí, vai ser difícil, porque assim, você quer uma coisa, mas você se alimenta de outra. Né? Não é verdade? Então, assim... Então, eu faço a seguinte metáfora. Uma pessoa que quer emagrecer, ela não almoça no McDonald's todo dia. Entendeu? Ela põe para dentro coisas, pensamentos, todas as coisas que têm a ver com o objetivo que ela tem. Né? Que está alinhado com o objetivo que ela tem. Eu falo, poxa, eu nunca não pensei nisso e tal. O pessoal falou... E eles ganharam 2 jogos agora, seguidos. Saíram usando de... Eu falei, para de falar de rebaixamento, para de falar... é a questão do... Eleva o prazer, tira um pouco a pressão para sentir, né, exatamente aquilo que vocês precisam para isso. Então, outra coisa que eu falo, se alguém quer rir, você não liga a sua televisão para assistir um filme de terror, para assistir um suspense. Então, noticiário. Hoje noticiário, exatamente. Hoje, então, assim, o objetivo que você tem, aquilo que você busca, tem que estar alinhado com daquilo que você se alimenta, né? Que vai potencializar demais aquilo que você está buscando. Se eu comer McDonald's, mas quero emagrecer, não adianta. Se eu quero sair, se eu quero ter uma mentalidade vencedora, só penso em dúvida, só penso em pressão, só penso... Cara, vai ser muito difícil, eu vou andar na contramão do que eu quero, né? Faz sentido isso. Olha o exemplo do Dunga. Na hora que ele estava indo bater o pênalti numa Copa do Mundo. E depois, em 98, ele também bateu pênalti contra a Holanda e fez. Entendeu? Mas pensando no que quer e não no que tem medo que aconteça. Porque se você transforma em pensamentos dominantes esse tipo de pensamento, toda a química do teu organismo está funcionando de uma forma diferente. E se seu desempenho é proporcional ao estado que você se encontra, seu desempenho vai ser abaixo. Então, são coisas que a gente tem que ficar monitorando o tempo todo.
no final, eu quero deixar ideias para os treinadores, para os atletas e para todo mundo. Em cima de tudo que a gente está conversando aqui, eu anotei aqui, eu vou depois falar. Tem perguntas então, vamos aí? aqui. Tem. Vamos fazer o seguinte só, para depois a gente pega as perguntas que forem saindo. Se você tiver perguntas, gente, eu sei que tem algumas aqui escritas, mas se você conseguir fazer onde tem aquele balãozinho com interrogação, vai ajudar a gente. Senão eu volto um pouquinho aqui e faço as perguntas. Mas antes da gente ir para essa parte de perguntas e o Evandro terminar com essa parte que ele vai falar para treinadores, atletas e para todo mundo em geral, tem muita gente aqui, tem engenheiro, viu, Evandro? Tem gente de tudo quanto é esporte, tem gente de tudo, então está servindo para todo mundo. Vamos falar dessa questão, vamos pontuar essa questão da mentalidade campeã, então, para a gente deixar para o pessoal. Né? Vamos dar esse upgrade aí no lance da mentalidade de vencedora, que é o título da live, para a mentalidade de campeã. Vamos bater uma bola sobre isso, a gente vai para as perguntas e no final a gente encerra aí com suas dicas aí. Porque nas perguntas vai ter conteúdo também, tenho certeza. Sim. O grande segredo da mentalidade de campeão é que ela está associada à conquista de propósitos. Sim. Tá? Então, por exemplo, quando você atinge o propósito de não ser rebaixado, é mentalidade de campeão. Porque aquilo está envolvido propósitos. Autorrealização, lembra? Autorrealização, prazer ou alívio. Sim. Prazer ou alívio, crescimento, porque a gente nunca mais... Sabe? Porque uma coisa também que é importante é que você não deixe que, quando a dor passe daquela situação, que leve as lições também. Aquelas lições têm que ficar contigo. Sim. Como o pessoal de 90 levou para 94, isso aqui a gente não vai repetir, não. Esse caminho eu já sei que não vai dar certo. O grupo dos Dinos. Sim. E os conhecimentos adquiridos, né? Os conhecimentos, o crescimento, quem você passou a ser e os conhecimentos adquiridos. Então, você trabalhando com isso, né, você passa a ter uma autoestima e autoconfiança maior, porque você se sente habilitado pelo que você passou. E não a mentalidade vencedora é associada a vitórias. Tá, ganhar todo mundo quer, resultados e tal, mas... E outra coisa, a mentalidade de campeão, isso daí daria uma palestra de mais de 2 horas, mas vamos lá. A mentalidade de campeão faz com que você aprenda, não é só nas derrotas, não, porque tem gente que só lembra de aprender coisas na derrota. Na derrota, sim. A derrota te mostra coisas que a vitória não mostra, porque você não está procurando. Porque você não está procurando. Então... lá no meu Instagram tem algumas séries. Uma delas é No Topo Não Cabe Todo Mundo. Eu gravei vídeos semana passada, está lá, depois quem quiser assiste. E eu vou toda semana alternar No Topo Não Cabe Todo Mundo e Mentalidade de Campeão. Vídeo rápido, 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, só para as pessoas pensarem. Bom, então o que acontece? Na mentalidade de campeão, todo mundo quer chegar no topo, até a hora que descobre o que tem que ser feito para chegar lá. Para chegar no topo. Exatamente. Aí não é bem assim. Todo mundo. Então, todo mundo... Eu gosto de dizer assim, eu não sou todo mundo. Eu sou único. Então, esse negócio, todo mundo só aprende na derrota. Sim, todo mundo. Mas você não precisa ser todo mundo. Aprenda na vitória. Sim. Também. Porque a vitória, para quem não está ligado... Vamos dar um exemplo que eu dei aqui, meu. Aquelas 2 palestras que mudaram minha vida, se eu não tivesse assistido aquelas 2 palestras, eu não estaria agora aqui com você. Mudou o rumo da minha vida. Por quê? Porque eu estava ligado num propósito. Quando você está ligado num propósito de estar em crescimento, de ser um você melhor, você aprende na vitória, na derrota, no empate, você aprende, você cresce. Todo o tempo. O tempo todo. Porque é aquilo que eu falei de excelência, não é dar o seu melhor, é dar o seu melhor cada vez melhor. A Janete, na época que não tinha essas facilidades de software, de celular, de notebook, não tinha nada disso. Era aqueles computadorzões grandões e tal.
ela Uhum. anotava o scout dela, para ela poder ter uma referência dela melhorar dali em diante. Ela já fazia isso, pessoas especiais. Pessoas Sim. especiais. Posso, posso te falar, Evandro, eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns atletas assim, nesse nível hoje, sabe? E por isso que eu falo que a questão é mentalidade, mas não é só a questão de execução. Porque a execução é a ponta do processo. Você fazer e ter o resultado é a ponta, mas tudo começa da forma que você falou, da mentalidade, a maneira que eu começo interpretando algo, que mentalidade eu desenvolvo para isso, né? Um atleta que fez história agora no Brasil, né, nos Jogos Olímpicos de Inverno agora, Nicole, tive o privilégio de trabalhar com ela num processo olímpico de 2 anos, né? E você estava falando, eu estava me lembrando disso, né? E outros atletas que estão aqui nessa live, inclusive, né, assistindo e tal, que é essa coisa de você se tornar, essa é uma coisa que eu acho legal, eu quero até a sua opinião sobre isso, você se tornar maior que o resultado que você conquista. Eu acho que isso é a questão do vencedor, entendeu? Porque assim, o processo, eu quero chegar numa Olimpíada, o processo ser tão de aprendizado, tão de crescimento, que quando você chega na Olimpíada, a Olimpíada é menor do que você. Você se tornou maior do que aquilo que você conquistou, de tanto que você aprendeu, de tanto que você teve disciplina, tanto que você teve consistência, tantas coisas, tantas pessoas que você agregou. Quando você chega lá, você fala, poxa, é maravilhoso e tudo mais, só que o processo para chegar lá, ele foi muito maior e você se torna maior que o seu resultado. Então, eu acho que o vencedor, ele tem essa captação de que o que ele quer se tornar, ele mesmo, como pessoa, é maior do que o que ele quer conquistar até. Né? Então, assim, eu acho isso assim fantástico quando você pega um atleta que não tem a ver só com ganhar, é verdade, mas é o que você se torna e como você acredita naquilo. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou, na questão que é o primeiro item aí, alinhado ao propósito, né? Que o Evandro repetiu pra gente aqui, quem entrou na live depois e tal. A mentalidade vencedora está ligada realmente ao propósito que você tem, não Mentalidade só ao de campeão. resultado. Mentalidade Desculpa, de de campeão. campeão, de campeão. Desculpa, não sou. A É. vencedora é o resultado, mas a de campeão está ligado ao propósito, né? E esse propósito, muitas vezes, realmente pode não ser realmente você está no topo, né, do pódio, mas pode ser algo que tem um propósito tão grande, né, tão grande, que envolve você, uma mentalidade e tudo mais para chegar naquilo. Eu acho isso assim bem interessante de pensar. Eu estava falando da Nicole, né, que foi essa atleta, e eu me lembro do processo, né? Qual era o propósito e saber que ela se tornou o maior propósito. Daí você fala o seguinte, você falou aí, e depois a gente tem confiança para mais, né? Então, olha só, o sonho era, poxa, tentar chegar numa Olimpíada. Não era bem isso, eu não vou falar aqui como você falou dos códigos, eu não vou falar por nada, mas assim, né, a primeira sessão com ela, eu me lembro que ela me disse, né? Mas depois a gente foi falar de meta, pô, é chegar nas Olimpíadas. Nossa, esse é o sonho. Mas quando ela chegou lá, né, lá, ela tinha se tornado maior do que aquele objetivo, que fez ela pensar num top 10. Olha que legal. Então, assim, o processo, a mentalidade desenvolvida, não foi só de vencedor que era chegar lá num resultado, mas um propósito que se tornou maior a partir daquilo que ela cresceu. E eu posso dizer de outros atletas, como eu disse, que estão aqui, atletas que eu trabalho, enfim, é muito legal isso que você falou. Eu acho bacana Duas isso. coisas, duas coisas. Quando, lembra, eu falei autorrealização, prazer, o Autorrealização, alívio, crescimento. Crescimento crescimento, significa quem você passa a ser. a ser, É isso isso. aí, quem você passa a ser. Muito E os legal. conhecimentos. Né? Hoje em dia, está acontecendo uma coisa muito interessante e que não é divulgado, não é nem fazem pauta sobre isso e tal. Eu vou citar não os brasileiros com quem eu trabalho, mas eu vou citar, por exemplo, o LeBron James. Ele gasta aproximadamente 1.500.000 por ano com profissionais que estão encarregados em prepará-lo não só para os desafios de jogar tantos jogos, como para prorrogar o máximo possível a atividade dele. Então, eles já estão investindo nisso. Aqui no Brasil, vários jogadores. Vários jogadores. Tem também que vários têm feito isso. Sim. Vários jogadores já descobriram a importância de rever seus jogos. Vários jogadores têm a preocupação de desenvolver estratégias pessoais para vencer os duelos contra os adversários que ele já sabe qual é que vai marcá-lo. E não fica só na estratégia coletiva.
Se Muito você legal. não mostra para o jogador essa possibilidade, ele só fica no QB, no quanto basta, que é a estratégia Legal. coletiva. Então, quando você começa a fazer tomada de consciência, olha só, já estamos falando de novo naquilo que eu falei que é tão importante e que os principais treinadores com que eu trabalhei são craques nisso. Então, você começa a fazer com que o atleta perceba que ele pode muito mais, muito Sim, mais. E muito aí, legal. e aí, eu vou só citar uma coisa para botar minhoca na cabeça de todo mundo e não vou aprofundar. Esse é o papel. Que é o seguinte: futebol é um jogo. Todo jogo tem a parte aleatória e tem a parte trabalhada. Uhum. A parte aleatória, você nunca vai acabar Não, com ela. ih, não Nunca, tem. nunca vai Uhum. acabar. Não tem como. Uhum. Mas vários profissionais de futebol já perceberam que tem muita coisa que todo mundo, ou todo mundo aí que não chega no topo, Uhum. joga para a parte aleatória, pode ser jogada para a parte trabalhada e Intencional. diminuir o aleatório. Uhum. É o círculo da influência, né? Um pouquinho isso, né? Eu estou no centro, as pessoas, o ambiente. Quanto maior eu fico, mais eu influencio o ambiente. Quanto mais o ambiente ele me Não, influencia. não, eu vou ser mais pragmático, eu sou engenheiro. Tem treinos que não são feitos e são deixados para o aleatório dividir, que podem ser passados para o lado do treino e você diminui o aleatório. No Caramba, futebol já tem gente fazendo isso. sensacional. Entendeu? Já tem gente Sensacional. fazendo isso. Coisas que as pessoas não treinam, porque, não, isso é do aleatório. Isso é assim Legal. mesmo. Vai fazer o quê? Quanta Tá? coisa boa. Vamos para umas perguntas aqui, Vamos lá, Evandro, vamos para lá, gente. vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui para gente. Gente, o pessoal tudo participou demais aqui, está participando, tem muita coisa aqui e não dá nem para a gente ver tudo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou para trás, não nos comentários aqui. Ok. Evandro. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente mandando um oi para você, viu, Evandro? Para mim também aqui, pessoal. Júlio, Carlos, Henrique, tem o pessoal todo aqui, né? Vamos fazer um bate-bola. Evandro, como estimular o prazer para atletas que estão descontentes no momento, porque não estão jogando, por exemplo? Vou ser bem rápido para dar para várias Isso. Uhum. perguntas. Tá? Isso. Se ele nunca foi trabalhado para dar a contribuição dele para a equipe, ele vai funcionar na sintonia do eu-keep. Não estou jogando e tal e coisa. Uhum. Agora, Tá. se for trabalhado para onde o mais importante é a equipe, qual a contribuição que ele está dando para a equipe, ele vai arrumar um jeito de se mobilizar e dar contribuição dentro de campo para a equipe. Tá? Então, Legal. isso daí é que legal. tem que ser trabalhado. Isso é sinal de que realmente está faltando um trabalho de equipe e de abrir perspectivas para ele. Sim. Se ele não toma Muito consciência legal. de perspectivas abertas, meu amigo, vai ser um problema. Muito bom. Próxima, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Aqui. Algumas perguntas que tem aqui a gente já falou, tá? Então, por exemplo, essa questão de ficar no banco, essa questão de como lidar com a pressão dos técnicos, né? Tem a ver com ele falou de ser preparado para isso. Aqui acho que envolve um pouco isso também. Qual o seu conselho para manter a motivação quando erramos, né? Você quer falar sobre isso, Evandro? Não, a partir do momento que a pessoa tem a mentalidade de fazer o seu melhor cada vez melhor, é muito importante. Eu vou, inclusive, essa eu vou deixar para quando eu falar com os atletas, que eu vou falar sobre Tá isso bom, daí. ótimo. Eu vou falar sobre isso daí. Quando erramos. Duas perguntas. Uma pergunta aqui, duas aqui é legal. Não sei se aparecem na tela para todo mundo, mas está aí, ó. Quando você percebeu que o seu trabalho realmente fazia diferença no esporte? Quando ele funcionou comigo. Ok, ótimo. Quando ele funcionou comigo, porque ninguém, a partir do Muito momento legal. que funcionou comigo, eu passei a ter total confiança. Porque ninguém podia Legal. chegar para mim e dizer assim, isso não funciona. Eu Isso aqui não ficava funciona. rindo. Eu ficava rindo. E aí, o boca a boca foi me levando para outros esportes.
e me levou para fora do Brasil. Foi o boca a boca. Eu nunca liguei para ninguém, distribuí currículo, nada disso. Foi o boca a boca. Então, mas a Legal, certeza, a confiança foi em mim. E aí, aquela legal. confiança inicial, com o que eu fui aprendendo com os coautores da mobilização de grupo, aí, meu amigo. Uhum. É legal. Eu posso dizer assim, né? Estou há 6 anos nisso, né? 10 anos com coach, mas 6 anos especificamente no esporte. O fato de ter sido atleta e você também, você começa a raciocinar algumas coisas na prática, né? Eu digo mesmo, acho que a questão é essa, você validar o resultado, entendeu? É validar o resultado. Ó, só que por que funciona? Funciona, olha aquele atleta, olha o que esse time, olha aqui o que isso fez para essa equipe, para aquela comissão técnica. Eu acho que esse é o mais importante, assim, concordo contigo. Vamos lá. Agora, é claro que quando Oi. você chega com um currículo, quando você chega com um currículo, as dúvidas são mínimas com relação ao teu trabalho, né? Que é Sim, muita sim. coincidência para ser só coincidência quando as pessoas olham para o teu currículo e veem, pô, peraí, pelo menos é um cara que dá sorte, então vamos trazer ele aqui para dar sorte. Só que não é É, só isso. não é, isso é uma coisa interessante. Eu tenho uma apresentação, às vezes eu mando, né, para um técnico, alguém que precisa, um atleta, ó, que dá uma olhadinha. É mais fácil que você falar, tá aqui, ó, trabalhei com esse e tudo mais. Mas isso que você falou é verdade. Falou, olha, no mínimo eu sou um cara de sorte, porque olha, esse aqui tá ganhando, esse aqui tá ganhando, esse aqui foi o melhor jogador, esse aqui subiu com o time tal, esse aqui. Então, assim, no mínimo, sorte eu vou trazer para você. No mínimo, né? Mas não é só isso, obviamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já foi falado um pouquinho, treinador, né, novo, adolescente no banco, como poder preparar o jovem, você acabou de falar, preparar ele para desenvolver um espírito de equipe, não de eu-equipe. Legal. Deixa eu ver aqui. Parte mental, já falou da importância. Como você lida, isso aqui é interessante, né? Como você lida com a vaidade e orgulho dos atletas? Não, é a mesma coisa. Você começa a ter interferência da conveniência sobre a convivência, você tem que reforçar alguns itens, né? Porque a vaidade Certo. começa a afetar a convivência. E o importante é a equipe. E isso tem que Legal. ficar claro. Olha, tem coisas que são inegociáveis num grupo. Uhum. Inegociáveis. E uma delas é essa. Uhum. Então, em Legal. vários lugares, aquele exemplo que eu dei da seleção, que resolvia entre eles as situações, em vários lugares onde os resultados foram top, aconteceu isso. Os próprios jogadores, quando Bacana. alguém começava a equipe, chamavam, às vezes, na frente da comissão técnica, às vezes entre eles. Uhum. Mas às vezes, Certo. ó, fulano, falava o nome do treinador, quase que eu falei. A gente quer conversar aqui com fulano. Fulano, por que você fez isso assim, 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 assim? Não, porque... E o tempo fechava, mas saía zerado. Zerado. Saía Uhum. zerado. E tem que estar zerado. Porque bronca Legal. antiga só atrapalha. Bronca antiga É só verdade, isso é atrapalha. verdade. Isso é verdade. Bronca antiga só atrapalha. Boa. Deixa eu ver aqui, bastante pergunta aqui, já foi. Percebeu? Já fiz essa aqui também. Ok. Essa aqui eu vou responder sem emenda, tá bom? Como que Tá. a gente se conheceu, né? Tempos, eu não me, a primeira vez eu não me lembro, mas o Evandro estava no Flamengo, isso deve ter sido alguma matéria, alguma coisa, e logo depois ele tinha ido para o Benfica, quando eu tive o primeiro contato com o conteúdo do Evandro. Mas assim, até fica aí a questão, né, para o pessoal que está aí na live e tudo mais. Eu vi o Evandro no Bola da Vez, eu assisto o Bola da Vez, é um programa que eu gosto bastante, da ESPN, e, poxa, eu tô lá, né? Eu gosto muito do Resenha e gosto muito do Bola da Vez. Sempre assisto e aprendo demais com todo mundo que vai lá. E eu tava lá, pô, hoje tem Bola da Vez, eu não sabia com quem era. Pô, eu ligo lá, Evandro Mota, Mental Coach. Falei, nossa, isso aqui é meu número, né? Meu trabalho, uma referência para mim. Já conheci o Evandro, assim, impessoalmente, né? E assisti o Bola da Vez. E tirei uma foto da televisão, postei lá. O Evandro foi e comentou lá no meu stories, uma mãozinha lá, colocou lá um joinha e tal. Eu escrevi para ele, falei, Evandro, e conversamos um pouco, batemos um papo, gastamos um tempo resenhando, né, Evandro? Trocando experiência no sábado à tarde, fizemos uma resenha bacana, foi super jóia.
E aí o Evandro me propôs, eu, né, já falei isso para ele, então, né, cheio de uma generosidade fantástica isso, né? Ele falou, vamos fazer uma live, ele falou, vamos fazer uma live, vamos bater um papo, a gente coloca esse conhecimento para mais pessoas, ele já disse que isso tem a ver com o propósito de vida dele, né? E nós estamos aqui nessa live, e o Evandro me falou uma coisa que me marcou muito, e assim, eu não acredito em coincidências, tá? A coisa que o Evandro falou para mim, não sei se você vai se lembrar, Evandro. Falou assim, cara, eu me vejo em você quando eu estava começando, porque eu sou mental coach da seleção, né, de basquete feminino hoje, né? Então, ele falou, me vejo, comecei lá com a Paula, eu falei da Paula, que foi a Paula que me convidou, eu conheci a Paula aqui, claro, num evento que a gente fez junto e tudo mais, e hoje a gente está aqui, né, fazendo o mesmo trabalho, o Evandro de uma outra geração, né, e poder ter essa experiência e aprender tem sido, assim, fantástico, né? Então, da minha parte foi assim, né, que eu conheci o Evandro, provavelmente o Evandro nessa interação aí, né, foi lá dar umas fuçadas nas coisas lá para ver se a gente não falava besteira lá, para ele ter segurança para fazer uma live aqui com a gente aqui, né? Não, eu já tinha visto algumas postagens suas, tá? Já tinha visto algumas postagens suas, acompanhei algumas coisas que você já tinha colocado, postado, mas sem dúvida alguma, o que me fez conversar contigo, retornar e tal, foi o lance da seleção de basquete feminino. Porque eu me vi, passou todo um cineminha, eu digo, caramba! E aí eu comecei a me lembrar como era, como não era, como a gente treinava, como não treinava. E eu sempre mais junto da Paula do que da Hortência, porque a Maria Helena trabalhou mais com a Paula do que com a Hortência. Sim, que Hortência. Então, hoje eu tenho mais contato com a Hortência do que com a Paula. A Paula é mais de longe e tal, mas hoje é mais com a Hortência. A gente, por uma série de razões, troca mensagens quase que 2, 3 vezes por semana, por WhatsApp e tal. Né? Nós temos pensamentos semelhantes em várias áreas e tal. Então, é isso. E foi realmente a seleção de basquete feminino que me disse, opa, peraí, deixa eu conhecer melhor aí, cara. Legal, bacana. Deixa eu ver se ficou uma pergunta para trás aqui, Evandro, senão a gente termina com aquelas dicas que você vai dar aqui. Tem uma pergunta aqui, mas acho que vai estar no que o Evandro vai falar com os pais, tá? Como podemos tratar isso com os próprios filhos, né? Para se tornarem campeões, né? Aí o Luiz também pergunta aqui. Outra pergunta, concordo muito que a parte aleatória é muito menor do que ser considerada que pode ser treinada. Como superar o preconceito de pessoas que dizem sempre foi assim? Não, o sempre foi assim é uma vibração de acomodação. Então, isso traduz, né? Aquela coisa dos sinais, né? Sempre foi assim e tal. Às vezes, quando falam do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro a diferença que pode ser feita é a nossa maneira de encará-lo. Entendeu? A nossa maneira de encarar que pode fazer a diferença, porque ele vai ser assim e pronto, e acabou. Agora, a nossa maneira não precisa ser assim, como todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. E uma última aqui, Evandro, se tiver dentro do que você vai falar no final, você fala, isso aqui vai estar na parte final. Mas assim, me parece que não é necessariamente com pais, mas qual a tua experiência do Carlos, amigo meu, ídolo lá na Itália, o Carlos, viu? Indo lá na Itália, jogou na Itália, estive lá com ele, um amigo querido. Um abraço, irmãozão. Qual é a tua experiência com adolescentes no futebol? Você teria alguma coisa para compartilhar dessa experiência com essas gerações de adolescentes? Sim, mas é aquilo que eu falei da geração Z. A geração Z. Quanto mais... hoje em dia, no futebol, está se aproximando muito do adolescente, sim. Já fazendo treino com o time de cima e tal. Então, é a geração Y. Desculpe, geração Z. E que você tem que saber quais são os desafios que fazem com que ele se abra, que você possa entrar nele. Então, o que eu sugiro é que você, quem tiver interesse, ir para os pais dos atletas, essa é a dica que eu vou dar no final, é sobre isso. Que você estude um pouquinho mais sobre ambientes multigeracionais. Porque você vai entender quais são as maneiras, vai desenvolver estratégias, principalmente você que é pai e mãe,
por conhecer o seu filho, você vai ter uma visão geral e vai ter uma coisa específica para poder mobilizá-lo. Lembre-se que o informacional, a mensagem informacional, não vai entrar tanto. Não, vai, mas não entra. O efeito é diferente, né? É diferente. Então, é a dica que eu dou. Tá? Ok? Ótimo. Vamos finalizar. Poxa, não tem flamenguista perguntando se vai voltar para o Flamengo. Não vai. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não perguntaram, não quero falar nada, não. Nem de seleção, nem de nada. Quero falar nada. Tá certo. Eu só vou falar que essa semana eu estou indo para o Rio de Janeiro me encontrar com o Jorge Jesus. É só o que eu vou falar. Legal. Até a nossa live seria semana que vem, que eu fiz a proposta. Não, eu vou estar com o Jorge Jesus. Né? Então, vamos fazer no dia 25, que vai ser legal. Isso daí no dia 25. Ô, Evandro, fala para o pessoal, então, das dicas finais aí para a gente, né, caminhar, né, para os técnicos, né, para os atletas e também para os pais de atletas aí. Né? Olha, para os treinadores, eu acabei falando durante o nosso papo uma mensagem final que eu queria deixar. Lembre-se sempre disso. Então, vou repetir para enfatizar. Propósitos. Não faça concessões, porque desvia do propósito. Quando você vai para conveniência, a gente evita fazer isso porque os jogadores não gostam. Não faça isso. Tenha criatividade para fazer com que os atletas queiram o que eles precisam. E não é difícil. Não é difícil. Mas tenha consciência disso. Cada vez que você deixa de fazer coisas que estão em sintonia com o propósito traçado para fazer concessões, você tem que ter consciência que você vai pagar o preço e está se afastando do propósito. Mas e se mais adiante eu conseguir? Aí é outra história. Tá? Então, legal. Não ele tem que fazer isso porque eu estou mandando. Não é assim. Aí a vaca vai para o brejo com todo mundo. Né? Aí já era. Mas tenha a capacidade de fazer o que você acha certo, com um grau de satisfação pequeno, e aí você tem que aprender a lidar com dar feedbacks de como aquilo está funcionando. Legal. São feedbacks imediatos que você tem que dar. Bom, atletas. Só falar, né? Serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo. Serve para todo donos mundo. de empresa, todo pessoas mundo. que trabalham como líderes de equipe. Exatamente, porque assim, legal. Outro dia eu dei uma palestra para 50 executivos. 50 executivos. E foi a analogia do futebol com a realidade empresarial. Entendeu? E foi muito legal, porque o futebol é uma fonte inesgotável de exemplos para a vida. Exemplos para a vida. Para os pais, siga o coração, mas leve o cérebro junto. Não vá só com o coração, leve o cérebro junto. Se habilite para coisas da área esportiva para poder orientar bem. Fique em sintonia com o treinador, se possível. E não crie choques, né, de uma visão do que está comandando o processo e você que tem, dói em você determinadas coisas. Tá? Então, essa é a dica para os pais. Para os atletas, confiança é desenvolvida nos treinos e constatada nos jogos. Não é conversinha com ninguém. Tá? Não vai ser conversinha com alguém que vai te dar confiança. Isso eu tenho cada vez mais certeza. Pode ser atletas, hein? Pode ouvir, né? Só o reforço aí para vocês aí. Pode ser. Você não pode olhar para fora, tem que olhar para dentro sobre confiança. Então, confiança é desenvolvida nos treinos e constatada nos jogos. Agora, lembre-se daquilo que eu falei. Se você quer ser um atleta QB, o quanto basta, vai virar todo mundo. E no topo não cabe todo mundo. Tem N exemplos que eu podia dar uma palestra aqui de 2 horas de exemplos de pessoas que se superaram, começaram num determinado nível, mas quiseram pagar o preço. Tá? Que legal. Outro. Que legal. Quando errar,
Olha o lance do erro. Quando errar, assuma o erro e nada de perder tempo e energia com desculpas. Quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente encontra atletas que vivem dando desculpas de por que errou, ou arrumando culpados do porquê que ele errou, é mais difícil corrigir esse atleta. Bota uma coisa na sua cabeça. É mais fácil passar do erro para o acerto do que dar desculpa para o acerto. Sim. Dar desculpa para o acerto dá trabalho. Não faça isso com você nem com o seu treinador. Errou? Legal, errei. Como era para fazer? Ok? Pô, beleza. Acabou, vira a página. Agora ficar comprometido com erro, com desculpa. Não perca tempo nem energia com isso, não. Tá? Lembre, é mais fácil passar do erro para o acerto do que dar desculpa para o acerto. Tá? Eu vi uma frase parecida que é mais fácil você ir do fracasso para o sucesso do que dar desculpa para o sucesso. Sim, é isso aí, é a mesma sintonia. Muito legal. Agora, talvez Muito legal. Dos mais importantes eu vou falar agora. E que não é só para atleta, não. Para todo mundo. É para todos os adolescentes. Opa! Preste atenção a quem você tem se juntado. Preste atenção a quem você tem se juntado. Porque você pode se contaminar e atrasar o teu propósito, ou pode se contagiar e acelerar o teu processo de chegar no topo. Legal. Tá? Porque é muito importante você observar. Se você vive com pessoas que são contra tudo e a favor de nada, você vai ser mais um contra tudo e a favor de nada. É isso. Se você é uma pessoa que está junto com pessoas que estão pagando o preço para atingir propósito, que sabe a diferença entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura, você está bem acompanhado. Você está bem acompanhado. Então, cuidado com quem você tem se juntado. Se você se junta a 5 pessoas que estão contaminadas, você vai ser o 6º. Se você se junta a 5 pessoas que estão contagiando um ou outro, um ajudando o outro para cima, você vai ser o 6º. Tá? Sensacional. Então, essas dicas eu acredito que vão ser úteis. São bem objetivas, bem práticas. Não sei se tem em algum livro, mas a nossa proposta era essa, era compartilhar coisas para que quem estivesse nos acompanhando pudesse sair daqui com coisas para pensar, para refletir e principalmente para colocar em prática. Tá? Maravilhoso, Evandro. Pessoal, tudo aqui agradecendo. Alguém aqui colocou... Me perdoe se eu falar o nome errado, eu vou ler do jeito que está aqui. Roxana, que jogou no Botafogo, na equipe do Botafogo, lá atrás. Falou que usa as dicas até hoje. Eu vou ter que... Minha esposa aqui agradecendo. Beijo, amor. Pessoal aqui, tudo agradecendo a nossa live, os conteúdos. Tá bem legal aqui. Olha, Carlos, meu brother, Henrique, Abraim. Escuta, Thiago. Deixa eu falar uma coisa. Eu pensei que eu ia terminar com o que eu falei, mas a Roxana me obrigou a falar uma outra coisa. Na época dos 0800, eu estava em casa, lendo o jornal de uma seleção carioca infanto-juvenil, 14 anos, que tinha sido convocado para o Campeonato Brasileiro, a base era do Botafogo, e que ia dificilmente a se classificar, estava arriscado a cair de divisão. Eu estava lendo. O treinador Mauro me ligou. Evandro, estou te convidando para vir e tal. Eu digo, Mauro, eu estou lendo aqui isso aqui. Não! Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Se elas jogarem o que sabem, a gente volta campeão. Eu digo, opa, quero trabalhar com esse grupo. Primeiro encontro que a gente teve, eu contei uma historinha. É rápido, eu vou contar rápido. A historinha de um menino que cresceu tentando jogar pedras na lua. E os amiguinhos vendo aquilo, estranharam. Quando ele já estava crescido, perguntaram para ele, escuta, será que você ainda não percebeu que nunca vai conseguir jogar pedra na lua?
Ele respondeu: e vocês nunca perceberam que ninguém consegue jogar pedra mais longe do que eu? Eu contei essa historinha, a capitã do time, 14 anos, a Gabi, se levantou e disse: olha, então nós vamos jogar pedras na Lua, vamos ser campeões invictas brasileiros. É isso mesmo, sei o que, então. Fizeram um caminho, pedras na Lua e tal. Esse time perdeu um set no Campeonato Brasileiro e voltaram campeões brasileiros. Que legal. E eu tenho o orgulho e o prazer que elas se reuniram no grupo de WhatsApp e eu participo desse grupo também. Que legal. E em breve eu vou ter uma reunião com elas contando historinhas que eu contava para elas e como a gente pode usar isso no dia a dia. Então, olha, fantástico. Joguem pedra na Lua, porque ninguém vai jogar pedra mais longe que você. Tá? Eu terminei até melhor do que eu pensei que ia terminar. Com certeza. Mais algumas coisas aqui, Thiago Lag. Thiago. Parabéns, Thiago, treinador, né? O Dunga dizendo aqui, compartilhar conhecimento, coisa de mentalidade campeão. Dunga, um prazer ter você aqui com a gente. E todo o pessoal, né? Acho que a patroa está dizendo, esse cara é muito bom. Vera Cabral, sua esposa, com certeza. A galera aqui tudo, né, agradecendo o conteúdo. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente. Evandro, de novo, falou, cara, né? Se você se viu em mim 20 anos atrás, eu espero me ver em você 20 anos para frente, que é a nossa diferença, né? Quem sabe ter tantas riquezas de história, a gente está construindo e vai construir ainda mais, tenho certeza. E fazendo isso, quanto mais, acho que a gente mais impacta as pessoas, o ambiente do esporte, da vida das pessoas, e gerar esse tipo de conhecimento. Espero que tenhamos outras com outros assuntos, porque isso aqui a gente falou um pouquinho. Nós estamos aqui há 2h05 falando, então isso é sensacional. E o pessoal ficou com a gente aqui o tempo todo, então é muito bacana isso. De coração, só tenho a agradecer a todo mundo. Maravilha. Quem quiser me seguir, né, seguir meu trabalho também, dá uma força pra gente. Ricardo Borim, com N. Alta Performance, que está aqui na live. Pessoal aqui, meu, que está aqui na live também, meus atletas, tudo mais. Evandro Mota Oficial. Segue o Evandro lá também, muito conteúdo bacana. E a gente vai divulgando cada vez mais aí esse conteúdo para o mundo do esporte e para a vida. Evandro, maravilha. Quero te agradecer, meu irmão. E todo mundo que ficou com a gente. A live vai ficar gravada nos 2 perfis, tá bom? Forte abraço aí todo mundo, uma boa noite.